Salve, rapaziada ligada aqui no Alambrado Alvinegro, você que estava acompanhando agora há pouco Redação Meu Timão, com o Vitão, com o André, com o Vessone. Primeiro eu vou pedir perdão pela minha voz que tá zoada, porque eu deixei minha voz inteira no Castelão. Vocês acompanharam nossa jornada. Você foi para Fortaleza na lua de mel. O Corinthians foi o migué que você deu. Né? O Corinthians tá sempre, eu sempre no lua de mel com o Coringão. Deixei minha voz na arquibancada, mas de pouco adiantou. Que essa derrota sirva como um marco pro Corinthians se reestruturar e que muita coisa nova aconteça, que o Mano dê um jeito, porque tá feia a coisa no Coringão. Cascão, toca o hino do Corinthians aí, Cascão. Ó, eu tô feliz aqui porque eu tô com um parceiro meu, assim, calvo como eu, e é o seguinte, vou falar uma coisa pra você, Fala pra mim. Viu, André? Que a galera já sabe que é você mesmo, aqui não tem surpresa. Fala que o Fabrício deu esse migué aí, que ele, enfim, tá vivendo um romance novo na vida. Separou, tá vivendo um romance novo na vida, tá feliz. Aí foi ver o Corinthians tá lá, puta de um migué, meu. O cara foi lá curtindo. Ninguém nada, entrei ao vivo na segunda-feira e cravei. Primeiro a cravar a escalação oficial do Coringão fui eu, uma fonte monstra. Na segunda-feira cravei a escalação do Corinthians. Não que isso seja uma coisa... Fui a trabalho, man. Mas enfim, é isso. Mas briga, pô... Presente o nosso convidado, André Henning. Grande André Henning. Que a voz da... A voz da ficou isso aí, né, League, André? Porque assim, é impressionante como... Primeiro, boa noite. Impressionante como a sua voz ficou marcada com o principal torneio de clubes do mundo, né? Pô, boa noite. Obrigado pelo convite. Fazia tempo que eu tava devendo a visita. Tava devendo mesmo. Tava mesmo, cara. Vocês, pô... e quinta é um dia que às vezes, pô, tem jogo, a gente faz aí alguns jogos do Brasileiro, Paulistão, enfim, mas deu tudo certo. E saudade de vocês, né? A gente já trabalhou junto. Lá atrás, na época de Bandeirantes. Mas, olha aqui, na época que você tinha cabelo ainda, né? Ah, mas tinha pouco. Já tinha pouco? Já tinha pouco. Caiu cedo, né? O meu também. Caiu cedo. Ele foi caindo aqui assim e tal. Eu fui cada vez, né? Máquina 4, depois 3, assim. 2, 1, agora Gillette e vambora. Então ficou o negócio da voz da Champions. Pobre Champions, né? Que tem a minha voz. Não é nada, pá. Mas, pô, eu fiz agora a minha 14ª final de Champions, cara. Assim, sem perder uma desde que a gente pegou os direitos lá atrás, quando ainda era parabólica. Desde 2009, então. Cara. A primeira que eu Esporte interativo, foi em 2010, certo? no título da Inter. Ah, do Milito. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 2, 3, 14ª. Era esporte interativo. Era TV Esporte Interativo. Aí, a partir da temporada 15 e 16, a gente vai na fechada, na TV fechada. Antes era aberta, na parabólica. A gente fazia só os jogos da terça, um jogo da terça, a gente escolhia um jogo e a final. Aí, a partir de 15, aí a gente passa a fazer todos os jogos na TV fechada e tal. Aí sai da ESPN para vir pra gente. Desde então, a gente faz todos os jogos. E é um marco, porque isso que ele falou é verdade, cara. Os jogos da Champions estão muito marcados e relacionados à sua voz. Muito, cara, muito. E você, inclusive, a gente vê... A potência da sua voz, né, garotinho? É real mesmo, porque a gente vê as narrações, a galera assim, que nem, pô, tem o José Silvério na rádio. Sim. Você pega, a galera vai meio que tentando copiar o José Silvério, e acontece muito isso com você também, cara. Acontece, eu acho que tem uma molecada aí, né, uma geração, especialmente os mais novos, pra galera mais antiga foi mais difícil acostumar, né? Mas teve uma galera que cresceu com a gente, né? Uma galera que passou a ver futebol internacional através da TV Esporte Interativo, gente que não tinha TV fechada, né? O campeonato inglês, ele passava só na ESPN, o campeonato alemão e tal. E quando a gente chegou, a gente começou a mostrar esses jogos na parabólica. E aí, o Brasil pode parecer uma loucura hoje, porque hoje realmente... Mas na época, mais da metade do Brasil via TV através de uma parabólica. Nos grandes centros, não. Mas no interior, cara, parabólica. Então, teve gente que passou... A casa da minha avó em São Manuel era esporte interativo, TV esporte interativo lá na parabólica. Então, e assim foi, cara. Teve uma geração que cresceu... pegando a nossa narração, e como eu era o principal narrador ali, estava nos principais jogos, os próprios narradores da emissora também, né, passaram a gente criou eu criei ali uma linguagem que todos os outros vieram junto comigo, e aí... Mas hoje cada um tem a sua marca. Na época você já começou a fazer... Enfim, você já era o primeiro, digamos. Porque narrador tem muito isso, né? Tem. Na televisão um pouco menos, né? Eu acho que o último que a gente viu, assim... Eu acho que talvez tenha sido o Galvão. Talvez, né? Eu não sei como é que vai ser agora a sucessão na Globo. Se o Luiz Roberto, por exemplo, vai ser efetivado. Número 1. Aparentemente sim. Ele. Isso se o Galvão largar o osso, né? Porque não quer largar, né? Dizem que já quer voltar, né? Então.
Mas assim, naquela época teve. Quando eu fui, eu já fui como número 1 e tal. Já fui, inclusive, eu fui como narrador principal e o chefe da equipe. Eu que montei a equipe. Então a gente começou lá no Rio, em 2007. Mas assim, não fui eu que criei essa maneira de narrar na televisão, né? Isso aí foi Éder Luiz. Isso aí é Éder Luiz, o 10 do rádio, que tá até hoje no rádio. Você se inspirou nele? Ah, sim. Porque até legal essa transição, porque você durante muito tempo foi repórter, você era conhecido Sim. como repórter da Band FM. Como é que foi essa transição de repórter, apresentando alguns programas também dentro da Band FM, mas de repórter para o narrador? Foi o Éder. Eu era repórter dos principais jogos da primeiro Band FM e depois Transamérica. Então eu era o repórter dos jogos que o Éder narrava. Então a narração do Éder, ela tava sempre muito ali comigo, muito. Até quando, enfim, teve uma oportunidade na Fórmula 1, que foi só ali uma aventura, e depois nós fomos para a Olimpíada de Atenas. Na verdade, a gente ia numa equipe grande, mas a seleção brasileira de futebol não se classificou para aquela Olimpíada. A seleção do Ricardo Gomes, do Robinho, do Diego, não se classificou. O Éder já tinha vendido, tinha que pagar alguns jogos, e eu fui sozinho para fazer os jogos de vôlei dessa Olimpíada. E aí o Éder, cara, já estava narrando na televisão. No dia da estreia do Brasil, ele ia narrar do Brasil e eu ia reportar lá de celular. No dia da estreia, o Éder falou, tem um jogo do Campeonato Inglês, com a mesma rapaziada que depois foi fazer o Sport Interativo. Coincidentemente, estavam lá na Rede TV. O Neto era comentarista. Era. Eles faziam um vídeo gol. Então. E ainda antes tinha Rede TV, fizeram o Campeonato Inglês. E aí o Éder falou, cara, narra daí. Você conhece vôlei? E eu louco pra virar narrador. Eu falei, conheço, claro. Mal sabia nada de vôlei, mas assim, sabia que a bola cai no chão é bom. E a dinâmica da narração é diferente, né? É diferente, eu sabia, são 3 toques, mas tudo, né, todos os detalhes eu não sabia. Ele me avisou 2 dias antes, eu fui estudar, peguei alguns narradores lá que me ajudaram bastante. Inclusive Eduardo Vaz, que era da Band, me ajudou, o Dudu, o Vili Gonzer da Rádio Itatiaia, teve tanta gente que me ajudou lá. Aí eu narrei o primeiro jogo, de lá, com o Orlando Duarte comentando do meu lado, o eclético. E o Éder, cara, me ligou no final do jogo e falou, gostei, você vai fazer tudo daí. O Brasil foi medalha de ouro naquela Olimpíada. Foi o masculino ou feminino? Masculino. O masculino. Fizemos todos os jogos. Quer dizer, o Éder queria dar um migué que não queria fazer, empurrou pra você que era moleque. Deu certo. Aí quando eu voltei, cara, da Olimpíada, fiquei lá por quase 2 meses, aí o Éder me chamou, falou, você vai narrar no rádio. Falei, Éder, eu não tenho nem voz pra isso. Falei, esquece isso aí de voz, isso aí já foi-se o tempo de senhor aquele vozeirão, já foi-se o tempo. Você tem ritmo, você tem pegada, você tem carisma, vai lá. Aí eu comecei a narrar, e o pessoal da TV Sport Interativo tava montando a TV, eles queriam o Éder pra ser o principal narrador, o Éder falou, não vou sair da rádio, e aí abriu espaço, eu fui. Rapaziada, é o seguinte, tem muita gente mandando mensagem, a gente vai falar muito sobre o Coringão aqui, sobre coisas atuais do Corinthians, o André vai dar a opinião dele sobre todas as coisas também, sobre história do Coringão também, lembrando que nós somos o Alambrado Alvinegro, a gente gera conteúdo aqui pro meu timão, tem o link aqui do Alambrado Alvinegro, pedir para que você visite ali, clica no link do Alambrado Alvinegro, siga a gente no nosso canal do YouTube também do Alambrado Alvinegro e volta aqui pro meu timão para acompanhar a resenha com o André Reine. Tem muita pergunta sobre o Coringão aqui, André, uma semana catastrófica pro Corinthians, tem superchat chegando também. Aqui o André Garcia mandando a mensagem, conheci o Reine em 2006 no curso de locução da Rádio Oficina, do grande Ciro César. Isso. Pergunta pra ele como era trabalhar com o Neto na Transamérica, já vai a primeira pergunta aí, Foi bem legal, cara, porque o Neto... Não, pode falar, se tiver algum problema, você pode falar também. Não. Se quiser meter o pau, mete o pau também. Não, muito pelo contrário, cara. O Neto é um cara difícil, você deve saber. O Neto não é uma pessoa... sabe, fácil e nem deveria ser. Eu acho que nenhum de nós, assim, é muito fácil de trabalhar. Nenhum de nós. A gente tem um ritmo de vida diferente, os horários diferentes, é uma outra pegada. Mas, assim, o Neto, cara, o Neto foi meu maior ídolo no futebol. Eu sou corintiano. Eu nunca escondi. E eu peguei uma época que o principal título para mim da história do Corinthians não é Libertadores, não é Mundial, para mim foi o Brasileiro de 90. Foi aquele... E o Neto era o cara. Então eu morava em Salvador quando o Corinthians foi campeão brasileiro de 90. Quando o Corinthians vai enfrentar o Bahia na semifinal, eu fui no aeroporto, cara, com a bandeira do Corinthians. Só tava eu lá para receber o Corinthians. E eu já tinha, em 90, 15, 16 anos de idade. Não era que eu era um molequinho pedindo autógrafo. Mas você foi por causa do seu pai? Meu pai foi trabalhar lá uma época em Salvador. Pra quem não sabe, né,
O André Filho tem DNA. Tem DNA. Pedigree, Henning, né? O irmão Henning, que é um cara pica no jornalismo. Sim. Aí, né? E aí o meu pai, né, numa dessas idas para trabalhar em Salvador, se separou da minha mãe e minha mãe ficou em Salvador. Até outro dia ela morava lá. Então, eu fui várias vezes. Aquele Corinthians e Vitória de 93, nossa única derrota. 2x1 pro Vitória. 2x1, time do Mário Sérgio. Roberto Cavalo fez aqui, né? 0x0. Roberto Cavalo fez aqui. Lá foi o Alex Alves. Alex Alves saiu driblando todo mundo. Saiu driblando todo mundo. Você foi lá, Roberto Cavalo e Piquete. Foi no Monte Nova. Foi a única derrota do Corinthians em 93. Única derrota, 2x1. Se não me engano, 2x2. Mário Sérgio. E depois a gente empata 2x2 com o Santos, 2x2 1x1 com o Flamengo. A gente até ganha do Santos o último jogo por 2x1, que o Ronaldo é expulso, o Elias vai pro gol. Isso. Empatamos 2 jogos com o Flamengo, 1x1 no Maracanã, 2x2 no Morumbi. Isso. Ganhamos o primeiro do Santos, 3x2, que é o gol do Zé Elias, que ele dribla e faz o gol. Que é o único gol da carreira do Zé. Ele fez 2-1 contra o Bahia em Salvador, inclusive, outro gol do Zé. Eu fui em todos esses jogos, a não ser o primeiro. O primeiro jogo desse quadrangular. A partir do jogo, eu vim de ônibus, parei no Rio para ver o jogo contra o Flamengo, o empate 1x1. Depois vim para. Enfim. Enfim, você é Corinthians pra caralho, né? Eu era bastante. Hoje, continuo sendo corintiano, evidentemente, mas não tenho mais apetite para sair pelo mundo. Nem saúde. Fui no Mundial, mas não. Isso de revelar que é Corinthians para um narrador, o que você acha? Olha só, eu quando era repórter, eu evitava. Porque eu fui setorista do Palmeiras. Anos. Muita gente vai achar que é uma mancha no meu currículo, mas eu sou um corintiano que trabalhou muito tempo no Palmeiras. Então, assim, a voz do filme oficial do Palmeiras, campeão da Libertadores de 99, é minha. Então, assim, eu tenho muito respeito do palmeirense, respeito muito o palmeirense, a torcida do Palmeiras, a diretoria na época, então eu evitava falar. E na época que você é repórter setorista de um time, você acaba, cara, sem querer ou não, torcendo pro time, porque o time indo longe, você vai junto. Então, mudou a minha relação com o futebol a partir que eu virei um setorista. Eu passei assim, um pouco mais profissional. Quando eu saí da reportagem, aí eu voltei a ficar mais tranquilo para falar meu time, e hoje falo de boa, todo mundo sabe. Então essa sua paixão pelo Corinthians é revelada. Então fala um pouquinho de Coringão, pra gente entrar um pouquinho na resenha do Corinthians. Tem muita gente perguntando aqui, Cascão. Primeiro que você fala um pouquinho sobre essa tua ligação com o Corinthians. Você já narrou qual o jogo do Corinthians que você narrou que é o mais marcante assim da sua vida? Né? Putz, cara, você sabe que um dos primeiros jogos que eu narrei no rádio foi um título do Corinthians da Copinha. Contra o Nacional, no Pacaembu. Com o do Dinelson? Com o do Dinelson. Então, 2005? 2005, 3x1. 2005. 2 gols do Dinelson. Isso. De cobertura. Eu narrei esse jogo, foi o único título que eu narrei do Corinthians. Depois a gente tem os direitos na TV. Fiz alguns jogos bacanas no rádio ainda, mas aí na TV a gente não teve direitos de transmissão do Corinthians, naquela época que você precisava ter o direito dos dois. E agora, nesse Brasileirão, eu narrei Atlético Paranaense e Corinthians. O Corinthians perdeu. O Corinthians perdeu. O Corinthians perdeu lá na Liga Arena hoje, Arena da Baixada. Então, assim, eu não tenho um grande jogo do Corinthians que eu tenha narrado. Mas falando em grande jogo, chegou aqui uma mensagem, eu vou ler a mensagem e automaticamente ela vai ser direcionada a um momento histórico e marcante do futebol brasileiro, porque foi um brasileiro fazendo. Ele era Marcelinho e virou Lucas, né? Esse não sou eu. Esse todo mundo me confunde. Aí, ó. Tá minha Nossa Senhora, o impossível aconteceu. Não, minha Nossa Senhora. Esse não é o do Lucas? Não, esse não é. Então, minha Nossa Senhora, o impossível aconteceu. Eu errei, desculpa. Minha Nossa Senhora, o impossível aconteceu. Meu Deus do céu, gol do milagre, do impossível, um gol mágico. Um gol mais improvável da história. Esse é o gol do Sérgio Roberto. O último, né? do Neymar. É o sexto gol. Sexto gol. Contra o PSG. Foi a virada, né? Lucas, muita gente confunde, mas não fui eu. Como tonto aqui que confundiu. Não, mas isso aí, cara, é normal até por aquilo que você falava, né? De ter colocado um estilo e enfim, e tem gente que confunde mesmo. Mas esse aí é o sexto gol do que o Neymar levanta a bola pro Sérgio Roberto, e é uma narração que até hoje eu sou muito grato, porque eu tive a sorte de identificar certinho o Sérgio Roberto, porque se você perguntasse para qualquer pessoa antes do jogo, cara, o Barcelona vai ganhar de 6. Ninguém ia acreditar. Vai ser no último minuto. E quem vai fazer o gol? Você ia falar 10 nomes antes de falar o Menos Sérgio esse Roberto. cara aí. E eu consegui identificar que era o Sérgio Roberto. Ô André, você que acompanha muito futebol internacional, enfim, você está diretamente ligado ao futebol europeu. Tua carreira, basicamente, está muito ligada a esse futebol europeu.
Eu queria te perguntar o seguinte, fazer essa comparação que a galera fala muito do futebol, enfim, os nossos comentaristas lá no Donos da Bola falam por que o futebol brasileiro aqui não é aproveitado na seleção brasileira, por que é só na Europa? Existe mesmo esse abismo monstruoso entre o futebol brasileiro com o europeu, ou o que existe mesmo é muita coisa, enfim, muito gatinho no telhado da CBF lá? Eu acho que um pouco dos dois. Eu acho que tem. Não posso falar de gatinho no telhado, mas posso falar, de uma preferência. Gato no telhado pode ter, gato siamês. Sim. Não tô falando nada. Claro. Eu acho assim, ó, eu sinto falta, cara, de ter mais jogador aqui que tá se destacando. Porque você veja, eu narrei ontem o jogo Newcastle e PSG. Atropelou o PSG. O craque do jogo foi o Bruno Guimarães. 4-1, né? 4-1. 4-1. O Bruno Guimarães, cara, até outro dia tava aqui. Então, assim, mas o cara realmente, ele salta um patamar quando ele vai jogar Champions. Sim, verdade. Mas, bicho, será que ele não tem condição de evoluir aqui também? Eu acho que tem. Eu acho que o Neymar, quando foi, o Neymar já foi, sabe? É um cara diferente, mas... Então, assim, eu sinto falta aqui de ter mais jogadores brasileiros. Eu acho que há uma diferença, mas ela não é tão grande assim, não. E agora não vai ter mais essa desculpa, né? Porque, assim, mas o nível de enfrentamento... lá é melhor. Ok. Mas o Neymar vai ser convocado agora? Vai sempre ser convocado. E o nível de enfrentamento dele qual é? Baixíssimo. Nenhum. Pois é. Então, assim, agora não tem mais desculpa pra você não olhar pro Talisca, pra você não olhar pra todos os outros que... Pro Malcom que tá no time dele lá. Pra todo mundo. Porque, assim, mas o nível de enfrentamento... Não. Nível de enfrentamento não é mais desculpa. Pois é. Não é mais desculpa. Então, nunca foi, né? Na verdade, tem uns gatinhos mesmo. Pronto, tá respondido. E falando do Coringão, que tá numa fase desgraçada, como diria o outro, entrou em campo contra o Fortaleza, eu tava em Fortaleza acompanhando a semana, a torcida do Fortaleza assim, vamos classificar, não vamos perder, e aconteceu. Sim. Assim, a gente mas vamos ser sinceros, cara, a gente é corintiano, a gente torce pra cacete, a gente quer ser otimista, mas, cara, eu também tava... falando, o Fortaleza tem um time melhor. A gente falou isso durante todo o tempo. Que eu acho que fala muito do momento do Fortaleza, que tem que ser respeitado pra cacete. Lógico. Fala muito do momento do Corinthians, cara. Porque em qualquer circunstância normal, Fortaleza em momento bom, Corinthians em momento bom, não iriam colocar o Fortaleza como favorito. Todo mundo iria falar, os dois times estão jogando bem, mas, o Corinthians tem mais experiência nesse tipo de competição, o Corinthians tem mais camisa, o Corinthians... é tricampeão. A diferença é tão grande... que o Fortaleza entrou como favorito. Fala muito do Fortaleza, do trabalho que está sendo feito lá, de apostar no mesmo treinador, sabe? E fala muito do momento do Corinthians. Cara, e digo mais, a decisão contra o São Paulo da Copa do Brasil, o Corinthians vence o primeiro jogo com os 2 gols do Renato, e no jogo lá criou-se um cenário pro São Paulo, torcida, caramba, e o time entrou tão retraído, tão, assim, covarde, eu diria até, que, praticamente entregou o jogo. E aconteceram duas coisas no intervalo desses 2 jogos que diz muito também sobre a gestão do Corinthians. Exatamente. O Corinthians abriu mão do principal jogador dele na temporada entre o primeiro e o segundo jogo. E o São Paulo contratou o cara que é o principal jogador, se tornou, né, o Lucas, o principal jogador da temporada, entre um jogo e outro. Olha como a diretoria do São Paulo enxergou o momento de importância do clube na temporada e como a do Corinthians simplesmente olhou e falou assim, o Guedes vai ganhar muito, então não tem o que fazer. Isso diz muito sobre a gestão, né? Analise a gestão, André. Péssima. Eu não conheço o Duílio, pessoalmente, não acompanho o dia a dia do Corinthians, mas pelo que eu consigo ver de longe, péssimo, cara, péssimo, assim, sem uma convicção. Então é para começar a temporada com um técnico que é uma aposta? Então, aí não deu certo na primeira temporada, então vou fazer de novo na segunda, e aí de novo não vou acreditar, de novo não vou ter, porque assim, eu acho que o cara não é obrigado a acreditar até o fim, quando ele não vê. O técnico do Botafogo agora foi bem demitido. Sim. Né? Os caras estão vendo o título escapar pelas mãos. Exatamente. Alguma coisa tem que ser feita. Mas do jeito que o Corinthians, sabe, sem convicção, depois o episódio Cuca, e aí esse exemplo que você dá, o cara perde. Não, eu tinha lembrado, desculpa te cortar, André, eu tinha lembrado de uma outra para acrescentar aí, que até tá no nosso Instagram. O Duílio, ele opta, o Cano foi oferecido ao Corinthians, ele opta pelo Júnior Moraes.
Pois é. Pois é. E a gente vê o Cano aí. O Cano é um dos melhores atacantes do mundo hoje. Sim. Do mundo. Então, assim, se você parar pra ver, por isso que eu acho que o Luxemburgo não fez o melhor trabalho dele, longe disso. O Luxemburgo tinha culpa, tinha responsabilidade também, mas não dá pra colocar só, não dava pra colocar conta só nele, cara. Ele tá indo pra uma semifinal de Copa do Brasil. Tira o melhor jogador dele entre o primeiro e o segundo jogo. Tira o melhor zagueiro dele, pronto pra entrar em campo, o cara entra no avião e vai pra Inglaterra. Aí, pô, cara, ele foi buscar e descobrir Moscardo, ele foi buscar... Aí um monte de outros jogadores lá do Corinthians que, pô, os caras, parece que, sabe... O Cantilho é o Curupira, que Pois tem as pernas invertidas. Então, cara, não dá. E aí, Não dá. ele ainda descobriu lá vários jogadores, mas jogadores que não estão prontos ainda. Não dá pra você colocar na conta do Wesley, não dá pra você colocar na conta do Moscardo. O Wesley claramente não tá pronto, Não né? não tá. Ele parece ser bom jogador. Eu lembro o Robinho, quando começou a carreira no O Adson Santos. era o melhor deles. Não é? Outro cara Também que foi vazou. vendido. Também. Pô, parecia ser o mais pronto deles, talvez não o melhor no futuro, mas o mais pronto. Tiraram o cara. Tiraram todo mundo. Todo mundo, cara. Então, é difícil, cara. Essa gestão, ela foi... Ó, eu vou falar de um cara especificamente, que o Cascão toca o hino do Corinthians. Sou fã. Lembrando o seguinte, rapaziada, tá chegando aqui próximo a 1000 pessoas assistindo nossa live. Sou o Fabrício Bossa, aqui é o Cascão, toca o hino do Corinthians aí, Cascão, diretor do programa do Neto na Band. Nós somos do Alambrado Alvinegro, você está aqui no Meu Timão, a gente gera conteúdo pro Meu Timão, então vou fazer um convite, um pedido a você, para que você clique aqui no nosso link do Alambrado, vá até o nosso canal do YouTube, nos siga, seja inscrito no nosso canal, e lá tem um membro também. Deixa o like também, deixa né? o like na live. Isso. Tem o nosso... A gente aprendeu, viu, André, que esse lance do like, que a gente meio velho, pra aprender o like, pô... Eu também demorei. O YouTube, como é que fala? Ele É um entende que o algoritmo. seu conteúdo tem qualidade... Não, e tem um membro Ele passa a oferecer para as pessoas que estão pois acessando ali na hora. E a gente tem lá no nosso canal do Alambrado o membro do Alambrado Raiz. E quem se torna Alambrado Raiz, no final do ano tem um churrascão de fim de ano. Ó. Tem a bola aqui, ó. Mostra a bola, Casca. Você pega a bola com Essa é a bola, nós usamos a bola autografada por Pelo um certo craque, né? craque, olha lá. Eu recebi uma dessa esses dias. Ele mandou pra você? Mandou porque eu tava vendo o jogo na rádio Crack Você Neto, pediu? mandei mensagem pra ele. Não pedi, mas, Não, eu vou mandar uma pra você. Não, é lógico, cara, tem que E mandar, aí, a você é gente fez o parceiro. seguinte, ó. Pra esse jogo Fortaleza e Corinthians, a gente deu um ingresso pro Castelão. O doutor João Pedro foi. Mas tomou uma canjibrina, meu irmão. Você acredita que um dos membros Foi do com a nosso gente, do Alambrado foi lá, mas tomou foi lá pra Fortaleza? Doutor, ele deve estar assistindo, mas que cachaça. Cara, que endocrinologista. tomou, rapaz. Ele lembra do jogo, pelo menos? Não, ele dormiu o primeiro tempo inteiro. Ele acordou aos 10 do segundo e falou assim, 2-0 pros caras. Eu falei assim, pois é, mas você tava Então dormindo. ele perdeu não a nada. única parte boa, que foi ter segurado o Fortaleza no primeiro tempo, né? Então é isso, convidar você para ser um membro nosso do Alambrado Raiz, tem muita coisa bacana lá. É o seguinte, o Inter foi eliminado hoje. Primeiro eu vou dar uma opinião, uma sugestão para a diretoria do Corinthians, porque na ESPN eu tenho uma rapaziada que eu conheço que torce pro Inter e os caras estão bronqueados com o Ener Valencia. Muito. E os caras gostam do Yuri Alberto. Pá, já faz um Opa! rolo aí. Opa! Você acha que é loucura minha pensar isso? Não, esse cara, pra mim, o Yuri Alberto, Ofereceu o eu Yuri falo que Alberto pro pra mim Inter não e joga pediu o Ener nada. Valencia pro É que eu sou pro Inter. radical, mas pra mim não joga nada. Mas Ó, é uma sugestão eu que eu não dou pra direita. acompanho muitos jogos do Inter, mas pelo que eu vejo dos gols que ele faz, pra mim ele é Ele melhor até que o Yuri Alberto. ontem, ele tinha gols decisivos, gols importantes. Não era gol quando tava 2-0 o jogo, não. Ontem ele perdeu. Perdeu, dois é. gols Assim, que... Eu só falei do Ener Valencia, puxei o Inter, pra gente falar um pouquinho sobre o Yuri Alberto, Cascão. Primeiro saber de você, né? Por que o Yuri Alberto não consegue render na hora que precisa dele? Por exemplo, contra o Fortaleza. Não, nem na hora que não precisa também. Ele não rende. Nada. Você coloca ele pra jogar contra o Avaí, ele não vai fazer gol. Ele não sabe fazer gol. O Luizão veio aqui, o Sapo, sentou nessa sua cadeira aí, André, e ele falou: ele não faz gol porque ele não é centroavante. O que você acha do Yuri Alberto, André? Cara, eu tinha muita esperança, né? Eu também. Nós tínhamos, né? Porque com a grana que foi investida e tal, eu não sei se tá faltando um companheiro ali, mas, pô, não dá pra gente falar que ele não recebe bola redonda, né? Porque de vez em quando quem mete bola nele é o Renato Augusto. Pô, ele... Não, esse jogo com o Fortaleza ele recebeu. Ele teve a chance. O Romero deixou ele na cara do gol. Foi o Romero, né? Foi o Romero. Mas na cara do gol. Baita passe do Romero, inclusive. Não sei dizer, cara, o que acontece. Realmente não sei. Mano, te vira. É. E já que você citou... Fala aí, Cascão. não, Você quer falar sobre o Yuri? Que eu não vi a sua opinião sobre o Yuri Alberto. Não, ainda. pra mim ele não joga nada, ele não tem fundamentos de centroavante e não tem faro de gol. Pra mim não tem a menor condição de ser centroavante. Eu acho que o Mano podia fazer... O segundo atacante?
De lado. É o que o Luizão falou, ele não sabe jogar de costas. No Inter ele jogava de segundo atacante, era o Galhardo, o centroavante. Então. Quando ele fez a melhor temporada da carreira porque dele. Ele também não parece ser um cara de muito aberto. Muito aberto. Não sei se ele só poderia corre. ser um Nilmar, Ele só corre e tromba. Ele podia ser um lateral. Vai ficar no lugar do Fagner lá, pô. Pelo menos ele corre o que o Fagner não corre. E a gente e abre um espaço para alguém que faz gol. O problema é que o Corinthians não tem no elenco alguém que faça gol. Não tem, mas tinha o Roger Guedes, que a diretoria mandou embora. E a diretoria agora aposta muito no Mano Menezes. Isso. Ele chega com uma das funções do Mano, que todos dizem, é fazer uma limpeza ali, agradecer a rapaziada. O Fábio Santos já deu a letra já. Pô, eu gosto muito do Fábio Santos, mas realmente não dá mais. Olha o Fred Quintão, que é nosso membro. Yuri Alberto é o mesmo nível do Casim, Jonatas Dente de Cavalo, que o Neto chama. Clodoetor. Pô, aí é duro, hein? Porém, com salário de... Você acha que o Mano vai conseguir dar um jeito ali, André? Cara, assim, ele sozinho não, né? Mas ele vai depender de diretoria e tal. Agora vai, por exemplo, ter que ficar esperando 3 meses para ver quem que vai ser o presidente. A gente já imagina, mas eu já tenho que pensar em 2024, né? Acho que ele assumiu, inclusive, para tentar dar essa mudança para ver se classificava. Você imagina quem vai ser o presidente, jura? Quem você acha que vai ser o presidente? Vai ser o André Negão, não vai? Não sei. O Augusto tem 85% de boca de urna. Eu nunca vi isso aí, o cara ter 80% de boca de urna e perder a eleição. Por isso que tá estranho. Não sei. Eu acho o seguinte, ó. O Mano, ele é um dos bons treinadores que nós temos no Brasil. Conhece o clube. É um cara que gosta de um futebol equilibrado. Então ele vai arrumar a cozinha primeiro, para depois ir arrumando. Eu acho que tem, mas ele não tem como fazer milagre, né? Ele tem como arrumar, mas não vai ser da noite pro dia e não vai ser fazendo milagre, porque a limpeza, pelo que eu andei lendo aí, pô, vai mais de 20 caras embora. Mas é difícil, o pessoal tá falando aí, mas é tudo no achismo, né? Como é que você sabe a cabeça do Mano Menezes há 3 meses pro final do ano? É muito complicado isso, né? Tem que saber que tipo de respaldo que ele vai ter, tem que saber que tipo de contrato que ele vai poder fazer. Ó, e lembrando que o Mano, na carreira dele, com exceção do Bahia, todos os outros times ele tem mais de 60 ou mais por cento de aproveitamento. Ele fez um bom no período. No Corinthians, nas 2 passagens, foi 65% de aproveitamento. Eu tava na Bahia quando ele foi contratado. Eu tava em Salvador. E meus amigos torcedores do Bahia... Ele foi técnico do Bahia. Não deu certo. Foi o único lugar que ele não deu liga. Não deu liga. E no Flamengo, né? Não, mas Flamengo... ele foi campeão da Copa do Brasil, né? Não, ele ainda fez uma boa campanha. Elias, derrubaram ele. Mas foi aquela história, né, que ele falou, não dá pra mim, os caras não entenderam. Flamengo ninguém dá certo. Então, mas eu acho o Mano um bom treinador, cara. Acho prateleira de cima. Eu acho que o Corinthians vai estar melhor entregue para 2004 do que estaria aí se tivesse continuado batendo cabeça. Talvez o Mano seja o cara para ficar aí pelo menos uma temporada inteira no Corinthians. Lembrando que ele reformulou o Coringão 2 vezes, né? Sim. Ele reformulou o Coringão em 2008, depois que caiu, e reformulou. O Tite não tinha coragem de mandar os medalhões campeões embora. Ele chega em 2014 e também faz uma limpezinha, entrega pro Tite o time de 2015, que virou o que virou. Então, na minha concepção, o último time fera que o Corinthians teve. Sim, foi esse. Só pra deixar redondo aqui com a rapaziada, todo mundo diz assim, o passe foi do Renato Augusto. São 2 passes diferentes. Eu tô falando do passe no Castelão, foi do Romero. O gol do Renato Augusto na Arena foi do Renato Augusto. Isso. São lances diferentes, tá, pessoal? É isso que eu tô dizendo pra você. E aproveitar e pedir pra você se inscrever com a gente lá no Posso falar? O do primeiro jogo foi mais difícil que o do segundo. O do segundo foi mais fácil pra fazer o gol. Goleiro, O do primeiro foi uma grande conclusão. Foi, então. Ele tava com a marcação colada nele. Ele foi mais difícil do primeiro jogo. Agora, uma coisa que eu falei durante muito tempo aqui, André, e o Cascão também, quem acompanha a gente no Alambrado Alvinegro, é que o Corinthians luta pra não cair. E que o Corinthians deveria não abrir mão das competições, nem da Copa do Brasil, nem da Sul-Americana, mas parar de poupar no Brasileirão. E agora vai chegar a conta. O Corinthians tem 30 pontos. O Santos tá com 27, se não me engano, ganhou o jogo, né? O time do Vasco. Só 3 pontos diferentes. Isso do Corinthians lutar contra o rebaixamento, cara. A gente já viveu o rebaixamento do Corinthians e tal, enfim. É que, assim, quando o Corinthians viveu o rebaixamento, eu acho que nessa altura do campeonato a gente já tinha visto que ia dar merda. A gente já viu, não vai dar, hein?
Não vai dar! Mas, mesmo acreditando até o fim, mesmo tendo... O Corinthians cai naquele jogo contra o Vasco, né? Gol do Allan Kardec. Estávamos lá, eu tava lá também. Aquele dia o Corinthians caiu. Mas, assim, o que eu acho é que eu analiso bastante ali a tabela. Eu tenho uma live diária lá às 9 da manhã, aliás, fazer um convite, live do André Henning toda manhã às 9. Boa. E eu tô analisando ali embaixo e tô vendo Vasco, no momento que eu acho que vai escapar. Subindo. Santos, que eu acho que vai escapar. O Bahia com o Rogério Ceni, eu achava que ia escapar esse último jogo, eu achei mais ou menos, mas acho que vai escapar. Esses últimos dois jogos, porque ele perdeu do Santos. Então, eu vou ter que errar em alguma. Eu vou ter que errar. O Cuiabá, com a vitória que teve agora contra o Fluminense, sim, 3-0. Também já... O Fluminense jogou com o time reserva. Então, assim, velho, vai sobrar pra alguém. Vai sobrar pra alguém. América Mineiro e Curitiba já era. Esquece. Aí você vai ter Goiás. Você olha, o Inter pode dar uma desanimada agora. Eu acho que o Inter saiu de campo ontem. Cara, entregue. Cruzeiro. Então... São Paulo esquece, já subiu. Do Cruzeiro pra baixo, né? O Cuiabá talvez, mas acho que não. A pontuação já abriu bastante, né? Então, o Corinthians tá nesse bolo. O Corinthians tá nesse bolo. Acho que nesse momento, o Corinthians tem que olhar. Acho que o Bahia de todos é o que tá praticando o futebol ainda, mas mudou de treinador, né? Começou ganhando fora de casa do Curitiba. Fora de casa. A derrota pro Santos em casa, ela é... Essa foi... Porque perder pro Flamengo depois é normal. Então, assim, alguma coisa... Eu vou ter que errar em alguma previsão aí. Pro Corinthians escapar, pro Inter. Eu acho que o Inter corre risco. Você acha que corre risco? Eu acho que um time que tá na que chega na semifinal da... Eu acho que o psicológico, velho, ele fala muito nesse momento. Coisas anormais acontecem no segundo turno do Brasileiro, tá? Não tô falando de desconfiança. Historicamente, você fala? Historicamente. O último ganha do primeiro. Acontece. Segundo turno do Brasileiro, vira e mexe, acontece uma doideira. O América Mineiro ganhou do São Paulo. Lembra? Agora há pouco. Não, em 2017 o Corinthians fez a melhor primeira fase da história. Segundo turno. E perdeu pro Lanterna, que acho que era o América Mineiro do Mancini. Perdeu pro Atlético Goianiense. Atlético Goianiense também. Não, em 2017 o Corinthians perde as duas. Perde as duas do retorno. Então assim... tem que ficar de olho, cara. O Inter ontem, ele sai morto do Beira-Rio. Os caras, assim, a entrevista coletiva do Kudê, o cara tá entregue. O cara tá mal. O cara tá mal. Tem bola, evidente. Tem bola mais do que talvez todos aí que a gente esteja falando. Mas o momento talvez... Engraçado que no primeiro jogo entre Inter e Fluminense, o Inter joga bem melhor. Bem melhor. Teve a chance. Ontem também teve, pô. Ontem também teve. Então, assim, por isso que eu tô falando, na bola... Não cai. Tem que ver como é que eles vão... Porque o Botafogo, velho, entrou também naquela de falta de confiança. Os caras só não perderam do... Quem teve a bola do jogo segunda-feira, Botafogo e Goiás, quem teve a bola do jogo foi o cara do Goiás no último minuto, o Matheus Babi. Sim, que era do Botafogo, inclusive. Pois é. Não, e o rival em 2009... Era líder, ia ser campeão. Os caras tretaram no Olímpico. O Muricy era o técnico. Pois teve a briga lá, com 8 pontos de diferença. Acho que faltava 8 rodadas, tinha 8 pontos de diferença, alguma coisa assim. Eles conseguiram nem classificar para Libertadores. Perde na última rodada pro Atlético Mineiro, né? Isso. Não, eles começaram, a primeira derrota foi pro Fluminense, que tava caindo. Precisava também de um milagre. Então, quer dizer, é o que você falou, dá uma reviravolta pesada. Cabeça no segundo turno é duro. Tem muita gente mandando mensagem aqui, falando sobre o André Henning, narrador. A gente vai entrar nessa resenha. Só vou reforçar de novo, tem muita gente mandando mensagem. Ó, foi o Romero, eu tenho certeza. A galera tá mandando que foi o Renato Augusto, foi o Romero. Entra lá depois no Eu não vou entrar nessa briga. Não, mas é o Romero, certeza. É porque o papo foi com tanta qualidade. Isso, mas é o Romero. Pode ser o Romero. Eu concordo que pode ser. Ó, o Braulio Duarte. André Henning no meu timão é nostalgia. Minha infância viva de futebol e na televisão era esporte interativo. Aí, tá vendo? E jogos do timão. Salve o interior de Minas, forte abraço a todos. Interior de Minas. Boa noite, galera. Era o estado que mais tinha parabólica no Brasil. Minas Gerais. Porque Minas é grande também, né? Sim. E essa transição sua, a gente tá falando aqui é aquele papo maluco, né? Porque você sai no rádio, a gente não é, no rádio você é repórter de rádio lá e tal. E no momento só que uma notícia triste aqui no Alambrado Alvinegro. No momento que Boca Juniors 1-0 neles. Cavani guardou. Caraca, o Cavani não faz gol há 180 jogos. Porque tá explodindo, ele fez hoje. Explodindo de mensagem aqui. Gol do Boca e os caras foi o Renato. Não foi o Renato, mas beleza.
Aí, rapaz, a galera comemorando o gol Eu do vou ter que Boca. pegar esse O gol lance. do Boca foi do Renato? Não, O gol do Boca, o passe foi do Renato, foi do Deixa eu ver. Romero. Entrou de carrinho. Eu vou- no segundo pau. Cavani faz o gol. Entrou de carrinho no E segundo faz pau. 1x0 ali. O craque Neto vai ficar maluco amanhã se esse resultado persistir. né? Então. Calma que tem jogo ainda. O que eu ia falar assim, essa transição agora, com o gol do Boca, deu aquele merdelê. Putz, a bola ainda bateu na mão do Gustavo Gomes. Pô, pelo menos uma vez esse cara falha. Esse cara é um monstro, porra. Tá Pô, louco. e foi em cima dele. O cara ganhou dele na corrida. E o Cavani entrou de carrinho e fez o gol. E a torcida aqui, a galera pirando aqui no gol do Boca. Mas o que eu ia perguntar, tentando Quem voltar tá a pergunta, adorando isso aí é o Fluminense, né? e vai pegar o Boca na final? Se pegar o Boca, é melhor do que pegar o Palmeiras. Sim, com certeza. Bom, Eu queria saber, André, já de Eu- cara, qual foi o jogo Vai, mais pergunta. marcante da tua carreira, primeiro como torcedor e como narrador? Torcedor do Corinthians. Lógico, né? Corinthians. Ah, velho, eu vou falar assim, ó. Eu não tava na final do Brasileiro de 90. Você sabe que a final do Paulista de 88, pra mim, foi um baita. Gol Eu do não tava Viola, lá. cara. O gol do Viola. Eu vi pela parabólica. Porque você é Em Salvador. 7 Eu sou 7-5. 7-5, eu sou sou 7-9. É um jogo que é a primeira final que eu lembro, eu tinha 9 anos, é a primeira Eu final tô minha pondo essa aqui aí. no MM enquanto o André responde, porque agora eu fiquei curioso Não, é pra o saber Romero, se foi o certeza. Romero. É minha. Foi o... Quer um Não, milhão, vou na quer sua. apostar $1 milhão de Não, dólares? Renato, muita acho que qualidade. Foi o Romero. Ó, Foi o Romero. Não, o gol que o Yuri Alberto perde no Castelão. Não, no primeiro tempo. Aqui, ó, Foi aqui, o ó, aqui, ó. Romero. Aqui, ó. Foi o Romero. Aqui, ó, o cara. lance aqui, ó. Puta, foi o Renato. acho que não foi só o doutor que bebeu, não, hein? Eu acho que tem mais alguém que bebeu, viu? mano? Eu Era acho. muito difícil ser o Romero, eu sou idiota mesmo, mais idiota, perdendo mais gol que o Yuri Puta num Alberto. passe desse, não ia ser. Já diria Felipe Andreoli que desmistificou pra gente, né? Que o Romero não tinha a menor Nossa, eu sou um condição. idiota, eu sou um belo do idiota. Ó, aqui, ó, vários jogos como, final de 88, final de 90, final da Copa do Brasil de 95. Foi legal pela esse jogo. televisão, 1x0, gol do Marcelinho. Recorde do SBT, se eu não me engano, até hoje. Sim. Deve de ser, audiência. Deve ser. 52 pontos. Foram vários, mas, pô, velho, eu atravessei o mundo, garoto. pra ver o Corinthians no Japão. Então, aqueles dois jogos, especialmente o primeiro, velho. O primeiro não passava nem sinal de Wi-Fi. Pô, um frio cara. desgraçado em Toyota. frio. Tava lá também, meu garoto. Então, Tava sofrendo lá Um também. frio e um medo de perder aquela semifinal, velho, e de virar Tava com o chacota. Vessô, não tava? Nesse jogo? Ele falou que tava com você. A gente tava junto na final. Na semifinal eu fui na arquibancada. Então é Na isso. final eu falei, não vou, porque eu não vou aguentar. Mas você foi como Eu fui torcedor. mais ou menos. Eu falei, ó, cheguei na TV e falei, vocês querem que eu faça alguma coisa lá e tal? Reportagem. Se vocês quiserem, eu vou, eu já tô indo. Que eu vou. Você vai de qualquer jeito. Se vocês quiserem que eu faça alguma coisa, entrar de lá ao vivo e tal, não sei o quê, vocês não contam como férias. Entendi, lógico. Tá? Se vocês não quiserem lá, não tem problema, eu tô tirando férias. Aí eles falaram, não, faz o negócio. E eu fui o primeiro cara, assim, acho que na televisão, a entrar com o celular. Aluguei um roteador, Wi-Fi. Eu peguei também no hotel, que pega no Japão Eu inteiro. peguei no aeroporto. No aeroporto, pumba, pega no Japão inteiro. Cheguei no dia do terremoto. Meu trem que eu peguei pra sair do aeroporto lá de Narita, ele parou por causa do terremoto que teve. E aí eu tinha umas entradas poucas durante o dia, fui a Hiroshima, consegui fazer as coisas que eu não fiz na Copa do Mundo de 2002. Então eu não apareço. Mas você ficou em Tóquio. Fiquei primeiro em Nagoya e depois em Tóquio. Nagoya, que é do ladinho de Toyota. Né? E aí, o primeiro jogo eu fui pra arquibancada. O segundo eu falei, é melhor eu ficar aqui na sala, na área de imprensa, porque aí... Mas você tava credenciado. Tava credenciado, tudo bonitinho. Mas aí eu falei, eu vou ficar aqui, porque senão eu não vou aguentar. Na torcida, o primeiro jogo foi muita tensão, cara. Tinha acabado de acontecer qual foi o primeiro? Foi o Raja Casablanca? Al-Ahly. Foi o Al-Ahly. Corinthians? Não. O Mazembe. Brasileiro, o Mazembe, né? Mazembe foi o primeiro. Sim, em 2006, no Mundial de 2006. Não, depois- 6 não. O Inter foi campeão em 11, 2006. você fala? Ele é campeão em 6, Ah, em 6 ele é campeão do 11 Barcelona. o Santos tinha tomado 2010, pau do... 2010. É 10, é ali 10, perto. ali É. 11 o Santos perde do Barcelona na final, mas... Final. É Primeiro isso aí. foi o Mazembe 10. Aí 2010, depois vai ter o Raja Casablanca em Isso, 13. 13. Isso. Mas, cara, eu fiquei com medo, velho, de perder aquela semifinal e virar chacota. E na final, que o Chelsea mete 3-0 no Monte Rei? Assim, Aí você fala, pô, vamos tomar um Eu fui couro, nesse né? jogo também. Você foi no jogo? Fui no jogo.
Pô, Fui no jogo. Já tinha. O Corinthians jogou na véspera, né? O Corinthians jogou na véspera. Mas conta mais da experiência de chegar no Japão e essa experiência dessa invasão da torcida do Corinthians. Assim, eu já contei essa história outra vez e eu morava no Rio, tá? A TV Sport Interativa era no Rio. E eu, em setembro, no dia do meu aniversário, 20 de setembro, eu cheguei na TV e falei, puta, cara, eu vou entrar aqui, eu acho que eu vou me dar de presente essa passagem pro Japão. Existia a chance da gente narrar. Porque a gente tinha feito o Mundial do Santos e o Mundial do Inter. Os 2 anos anteriores. Os 2 anos anteriores. Só que a gente tinha narrado do Brasil. A gente iria narrar do Brasil. Se a gente compra os direitos, eu não vou. Ia ser o contrário, né? Eu tava torcendo para não comprar os direitos para poder ir. Porque senão a gente iria narrar do Brasil. Aí eu cheguei no dia do meu aniversário pro cara dos direitos lá e falei, escuta, alguma chance da gente comprar? Ele falou, não, porque Corinthians, a Globo comprou, vai. Então eu tô liberado? Tá liberado. Falei, eu vou me dar esse presente. Só tinha passagem do Rio. E eu morava no Rio. Então eu vou do Rio pra direto. Houston, Narita. Entrei no avião no Rio, achando que era um voo normal para os Estados Unidos. O voo saindo do Rio só tinha corintiano. Então, assim, já é uma loucura. Os caras aqui de São Paulo, que já não conseguiram voo direto de São Paulo, foram pro Rio, quem morava no Rio, quem morava em outro lugar. E aí, quando a gente chega lá na conexão em Houston, eu passo ali na polícia, na imigração americana, e você tem que passar, mostrar o passaporte. Mesmo sendo um transfer internacional, uma conexão, você tem que passar. E o cara percebeu que eu falava inglês. E perguntou pra mim, cara, o que tá acontecendo? Me explica. What is Vai Corinthians? Aí eu expliquei pra ele. Falei, nós estamos indo pra um jogo de futebol no Japão e tal. Futebol, soccer. Falei, isso aí. Ele falou, todo mundo que eu carimbo o passaporte aqui, na hora que carimbo, ele fala, vai Corinthians. E aí ele carimbou, falei, vai Corinthians. E, cara, foi uma loucura. Foi mesmo. Foi uma loucura, velho. Impressionante. Foi maluco. Porque a gente chegaria, porque nas ruas, é um negócio que parecia que estava em São Paulo, de repente, que era muita gente, né? Cara, foi muita gente, assim. Tóquio é uma cidade, Tóquio é uma cidade grande pra cacete. Pra caralho. E você andava em todo lugar, cara. Corintiano e... Sabe que foi uma coisa legal que eu passei? Porque eu fui com o Neto, né, que a gente foi fazer transmissão, eu, o Neto, o Fernandinho e o Sonsini, que é o cinegrafista. Então a gente tá com a equipe reduzida, o Luciano na rua de São Paulo. Do Brasil, né? Aí... eu tava com o Neto em Tóquio e o Fernandinho com o Sonsini eles estavam em Nagoya. E aí, eu lembro que a gente foi pegar um trem, daqueles trens lá, e aí nós dois no trem, e aí você olha assim, lotado, mas todo mundo comportado. Todo mundo. De repente um grita, caralho, é o Neto! Porra, velho! Parecia os filmes The Walking Dead, sabe? Que vem os... Puta, impressionante. Eu tenho um vídeo disso. É que naquela época é muito louco isso, né? Enfim, o tempo passando, a tecnologia, o avanço da tecnologia. Naquela época tava começando esse negócio de smartphone. E eu lembro dos japoneses lá com os telefones no trem, um do lado do outro, ninguém falando com ninguém. Falava, nossa, que absurdo isso. E agora tá acontecendo isso aqui com a gente. É muito louco isso. E né? eu fiquei triste de não ir pra Olimpíada, porque eu teria completado as 3 viagens pro Japão, né? Porque eu fui 2, Brasil campeão, 12 e teria ido em 22. Foi na Olimpíada em foi 20, foi 20, era pra ser em 20, foi em 21. Foi 21, quase, foi quase 22, né? 21, E, mas não deu por causa do Covid e tal, acabei que não fui. Mas eu gostaria de ver. O Japão é um lugar que você aprende tanto, cara. É verdade. É legal. E esse é um jogo marcante. E jogo marcante teu, qual foi, você fala assim, a minha narração histórica, o meu momento, sim. Acho que é esse aí, né? É esse aí. Eu tenho algumas narrações que eu gosto. Ou algo que, tipo, eu tenho um carinho enorme pelo título mundial feminino de handball que eu narrei, que foi um negócio que um título inédito do Brasil. Eu tenho o gol de bicicleta do Cristiano Ronaldo, que foi um negócio... o handball é aquele que tem a goleira lá, com aquele nome lá? Como é o nome da goleira? Tem as goleiras lá do Brasil eram a Babi... Não, tinha uma com um nome curioso. Tinha, mas ela não foi nesse. Ah, não foi nesse? Não, mas você foi. sabe o que eu tô falando, Mas né? eu esqueci. O nome dela? O nome da goleira. É a Xana. A Xana, verdade. Não, as goleiras eram Maísa e... Grande Xana. Baita goleira. Maísa e Babi nesse Mundial. Pô, tiveram gols de bicicleta do Cristiano. O gol do Neymar na final, a primeira final de Champions que a gente faz do estádio, que é a final de Berlim.
Contra a Juventus, ele faz o último, né? O último gol. Mas acho que foi o 6-1 do Barcelona. E nessa época você tinha concorrência da TV... da TV Bandeirantes, que narrava era o Theo com o Neto, eu acho. O 6º gol do Barcelona, o Luiz Roberto narrou na Globo, o Theo narrou na Band e eu narrei no Sport Interativo. Então, muito louco isso daí, né? Porque, enfim, agora eu acho que basicamente vocês são sozinhos, né? Tem um jogo da terça-feira na SBT. Mas enfim. Só para explicar para a rapaziada aqui é o seguinte, André e Cascão, estamos falando sobre a camisa aqui. A camisa é o seguinte, Sam Patrick, você que é membro da Alambrado Raiz, você vai concorrer a uma camisa do Corinthians. A gente vai presentear a camisa do Corinthians. E vai ser por metas. Por exemplo, a gente vai estabelecer uma meta aqui, ó. A gente está agora com quase 17 mil inscritos no nosso canal do Alambrado Alvinegro. Quando a gente bater 20 mil, os nossos membros do Alambrado Raiz vão concorrer, a gente vai presentear com uma camisa do Coringão quem tiver lá no nosso grupo do WhatsApp. Além disso, vai ter a bola do Craque Neto. Mas é só entre os membros, né? Só entre os membros. Vai ter o churrascão de final de ano, que a gente vai fazer o time lá do Vessone contra o time do Cascão. Que o Cascão, ele é... O Cascão... Eu já tô em péssima fase. Aliás, é o seguinte, eu tô aqui com dois caras que jogando bola, meu irmão. Eu já vi os dois jogando bola. Não tem conversinha, velho. Com o André Reni e o Cascão jogando bola, eu sei que eu já joguei muita Copa. Eu era expulso todo o campeonato. Você era expulso todo o campeonato? Eu era expulso do campeonato. Eu também fui algumas vezes. Não do jogo. Sério, aqui é o encontro dos dois maiores malucos da imprensa de futebol. Já fui assim, hoje não sou. Eu também parei. Eu prefiro ficar na churrasqueira. Mas joga uma bola ainda? Jogo campeonato no clube. Eu sou sócio ali na Zona Norte do Espéria. Espero te vir lá outro dia. Então, eu jogo bola lá, jogo no campeonato interno. Mas hoje eu tomo um amarelo, ainda sou meio chato, mas amarelo. Eu era expulso, excluído da competição. Você batia no juiz? Não chegava a bater no juiz, mas assim, a gente teve brigas homéricas contra... Então assim, a Transamérica... O único que bateu no juiz foi o Ticone, ela lembra? Ticone foi pra então, a gente jogou como Band FM, mas na época de Transamérica era pior. A Transamérica jogava um ano, o outro cumpria suspensão. Jogava um ano, cumpria suspensão. O Valmir Jorge chega a falar. Valmir é só pra confusão também. Nosso time não tinha qualidade. Então, escala o time da Transamérica aí. Era Rui Bala, o Tomás Rafael jogava direitinho. O Rui Bala que o Gavião era goleiro, né? Foi o Mário Bala. Mário Bala, perdão. O Rui era da rádio também, mas o Mário, jovem pra caramba, precocemente. E aí era Valmir Jorge, a gente botava uns gatos também. Sempre tem, né? Todo time com uns gatos. Tinha uns gatos, porque a gente não tinha. Aí o Valmir Jorge reunia a rapaziada, antes de começar o jogo. Rapaziada, nós vamos virar a chacota dos caras, porque nós vamos ser goleados. Se for pra virar a chacota, não tem problema, a gente tira uma onda, se diverte. Ou nós vamos arrepiar? Não, vamos tentar ganhar, velho. Então, assim, na bola não vai dar. Vamos catimbar. Era confusão. Eu ia perguntar pra você, antes daquela treta toda da minha minhocada do Romero e do Renato Augusto, você sempre foi um repórter de rádio, e repórter, cara. Ainda mais, quando você foi repórter década de 90, na década de 90 ali, não tinha rede social, então ninguém sabia quem era o André Reni. Era a voz da Band, era a voz da Transamérica, então, enfim. Essa pergunta do Andrews é legal pro André, ó. Conhecendo, e vamos perguntar aqui, conhecendo o futebol europeu, inglês principalmente, você acha que a SAF no Brasil é a oportunidade de profissionalizar o futebol e elevar o nível? Pode responder essa do Andrews, que colabora com R$5 aqui com o meu timão e o Alambrado. Eu acho que sim, mas ela tem que ser bem feita, cara. Eu acho que os clubes que fizeram no começo correm o risco de terem feito contratos que de repente não foram tão bons, que pareciam bons no momento. Esses clubes que estão deixando para fazer agora, vendo os outros, como é que... Sempre tem um que se fode pro outro. Eu acho. Então, assim, quem viu, isso aqui que o Vasco fez é bom, isso aqui não é. Esse exemplo aqui do Curitiba, esse do Bahia, do Cruzeiro, o Bahia, por exemplo, foi um dos últimos e fez com o Grupo City. Sim. Já acho diferente, apesar de que o torcedor do Bahia tá reclamando pra caramba do nível de contratação e lá e tal. Então, assim, eu acho que tem chance. Mas você acha que cabe num Corinthians, por exemplo? Num Flamengo? Eu acho que é mais difícil. Mas também, cara, pior não pode ficar, né? Eu acho. O Flamengo acertou. Né? O Corinthians qual que não acerta. Qual é o preço pro cara da SAF ir lá e botar o dinheiro do Corinthians? É muita grana. Que aí cai na política do clube. A gente vira e mexe, a gente fala aqui. Você acha certo 1.000 pessoas decidirem o futuro
de uma nação de 33 milhões, de um clube que arrecada R$1 bilhão por ano? Eu acho que isso tem que ser repensado. Tem que ter uma separação, né, do clube social, Isso. do futebol, inclusive em termos de legislação, em termos de... Porque também não dá para o governo ficar socorrendo toda hora. É isso. E sabe, cria loteria, não sei o que, dá dinheiro, os caras perdoa a dívida. E divida de novo. Então, assim, o que o Corinthians precisava era de um bandeira de Melo, né? Pra dar aquela arrumada na casa. Pra dar uma arrumada na casa e... Eu acho isso também. O Corinthians tá muito pra trás. O Corinthians tá devendo ou de uns mecenas iguais aconteceram no rival, né? Igual a tia, né? Eu queria falar pra você, André, quer continuar essa resenha no sócio torcedor? Tem muita gente perguntando sobre a SAF, o sócio torcedor, essa parada de... O sócio torcedor, você acha votar, né? Poderia ter direito a voto? Isso, e poderia democratizar mais ainda. Acontece no Inter, acontece, se eu não me engano, no Fortaleza. Bahia. Né? O Bahia também? O Bahia acho que foi o primeiro a fazer isso. O Bahia teve um golpe. Lá os caras fizeram uma mudança de... O que aconteceu? Teve uma intervenção, cara. Os torcedores do Bahia exigiram uma intervenção. Teve uma intervenção para uma transição para a democracia do Bahia. Isso já faz uns 10 anos. E, cara, a partir de agora, sim, sócio em dia, tem que estar em dia, acho que há 1 ano. Não pode ser um cara... Ser adimplente, não pode ser inadimplente. Adimplente há 1 ano, cara. Tem uma série de regras. Porque, afinal de contas, assim, com todo o respeito à Fazendinha, ao Clube Social do Corinthians lá na Rua São Jorge, o time Corinthians, o futebol do Corinthians, ele é muito maior do que o clube lá. Lógico. Do que a sede social. Então, assim, tem que ter uma administração diferente. Não dá pra chegar no final da gestão e o presidente do Corinthians falar, pô, mas ó, a botia tá legal. Não dá. Não dá. Isso aí tem que ser obrigação de um cara que cuidar daquilo. Não dá pra tirar a verba que entra por causa do futebol e jogar em outro lugar. E eles já admitiram que o clube social dá prejuízo. Então, não dá. Mas você fala isso, vira e mexe aparece sócio, eles falam patrimonial, né? Sócio na live aqui. Bom, então vai lá, vira sócio e entra lá e tenta mudar o estatuto do clube. Mas eu acho que vai ser melhor pro sócio também patrimonial. No momento que você tiver alguém pensando nisso. Porque você acha que o cara chega lá e tá com o time sendo eliminado por Fortaleza, tomando 10 bolas na trave contra o Estudiantes. Lutando pra não cair. Lutando pra não cair. Você acha que ele consegue... Se aparecer alguém na minha sala falando, a piscina tá sem filtro. Fala, vai pro inferno, cara. Né? Então, assim, vai ser melhor também pro sócio, eu acho. Também acho, é verdade. O sócio tem que pensar, refletir, e por isso que agora, no dia 25 de novembro, tem que votar com consciência. E falando em eleição, como é que tá o convite pro nosso... A gente fez, inclusive, sabe o que a gente fez? Uma planilha. Já divulgamos isso ainda não, né? O Vitor O debate? O debate. A gente fez uma planilha. Como fosse um debate político, vamos oferecer pro Augusto Melo e pro André Luiz. Não, o Augusto já topou. O Augusto já topou, com tempo de resposta, direito de resposta. O André que não quer muito, porque, enfim, ele gosta de ir nos lugares onde ele ouve o que ele quer ouvir. A gente queria um enfrentamento dos dois, os dois um conversando com o outro, um perguntando pro outro alguma coisa. O Corinthians não é democracia? Então, mas aí eu acho que eles têm que colocar a mão na consciência e falar isso é respeito ao eleitor. Sim, lógico, é respeito ao eleitor. Né? Mas eles se concentram nos 1000 que tem lá. Então, dane-se. E a gente é uma coisa que o Alambrado Alvinegro gostaria de ser tipo porta-voz para a torcida do Corinthians e os outros canais do Corinthians também participarem. De repente o cara manda uma pergunta, a gente põe a pergunta aqui pro Augusto Melo, eles debatem e aí, fica uma... Tem que mandar. E o André Luiz não respondeu ainda. Tem que ver até que ponto é interessante para... Eu digo para ele, o André, porque foi o único que ainda não se manifesta, né? Normalmente, candidatura assim, política, debate, quem tá na frente não quer se comprometer, né? Mas o que a boca de urna diz é o contrário, que é o Augusto Melo que tá na frente. Boca de urna eu já não tô acreditando. Né? Não sei também. Porque quem tem a máquina na mão sabe exatamente. Foi só um gancho que eu peguei para reforçar o convite a você, André Luiz. Seria uma honra ter você sentado aqui na mesa do Alambrado, ao lado do Augusto Melo, e a gente conversar em prol do Corinthians, que vença o melhor e que o Corinthians siga o caminho que tem que seguir. Porque como tá, não dá. A gente tá há muito tempo com a mesma chapa que é a Renovação e Transparência. Apesar de que o Duílio ouviu outro dia que ele não é da Renovação e Transparência em si, né? Ele é de uma outra chapa, mas que é apoiado. Ele sempre foi da Renovação e Transparência, mas ele saiu para eleição porque o nome Renovação e Transparência já tá muito queimado. E aí ele se elegeu como uma outra chapa, mas totalmente apoiado pelo Andrés, por todos eles. Roberto de Andrade entrou, era diretor de futebol até outro dia. Sim. Então, falar que não é migué. Eles são todos da mesmo grupo político, digamos assim. Tem o que falar.
E, André, aquela pergunta que eu ia fazer para você é a seguinte: você, como repórter de rádio e tal, tá ali, não tem, de repente, as pessoas não conhecem você, a figura da André Henning, sua voz. E você faz a transição para a televisão e é um boom, e é um estouro, é a voz da Champions, coloca a televisão, a audiência é monstro. Eu sei porque eu trabalho na ESPN, a gente concorre diretamente com vocês em dia de Champions. A estratégia de audiência é totalmente. Vocês perdem, né? Eu tomo um sacode. A estrutura é totalmente diferente para a gente concorrer e tal, enfim. Como é que é para você isso, essa mudança do André, que era um profissional respeitado no meio e tal, a voz conhecida, para ser uma figura pública? Então, você sabe que para mim mudou muito pouco. Mudou muito pouco, porque assim, foi acontecendo aos poucos. Não é que eu da noite pro dia virei uma figura conhecida. Aqui na época de rádio, os caras que iam no estádio, eles já sabiam mais ou menos quem era. Então, no meio do futebol, já tinha um cara, pô, lá na rádio, ó, fala tal coisa, já tinha alguma coisinha. Como eu começo na TV, na Parabólica, e a Parabólica tá no interior e eu tô morando no Rio de Janeiro, capital, eu não tenho muito acesso, mas aí quando eu vou fazer um jogo no interior, aí as pessoas me reconhecem. Quando eu vou mais pro Nordeste, tinha muita Parabólica também, passa a me reconhecer. Foi aos poucos. Em alguns ambientes as pessoas te conheciam mais do que outros. Aí quando você era mais conhecido no interior do que nos grandes centros. Sem dúvida. Meus amigos não me viam. Meus amigos de colégio, eles não me viam. Mas, pô, eles iam comigo às vezes. A gente ia tomar uma lá no interior de Minas, lá em Itaiandu. Se a gente saía do Rio pra ir pra lá, tinha um amigo nosso que morava lá. Eu chegava em Itaiandu, cara, não conseguia andar. Todo mundo tirando foto. E assim, tinha um amigo meu que falava, velho, da onde que te conhece? Da televisão, pô. Mas eu não consigo te ver. Porque a gente tava na Parabólica. Muito louco isso. Então foi acontecendo aos poucos. Mas hoje, sem dúvida, hoje os caras, eu ando na rua, o cara fala, homem, uma máquina, uma besta enjaulada. Não, e fala também meu malvado favorito, né, meu garoto? Fala. Isso não tem como, né? Agora, tem lugares, por exemplo, que eu não posso ir mais, né? Tem lugares que não pode mais, eu imagino. Né? Hoje em dia com câmeras. Inclusive, lugares que eu já fui muito com o Neto. Isso aí é complicado. Não pode mais ir. Eu tô falando assim, gente, aliás, de barzinho, que fica aberto até de madrugada. Lógico. Que chega uma hora que o cara fala, pô, você deveria estar em casa. O craque Neto falaria zona, mas não essa que vocês estão pensando. Não. Imagina. Zona Franca de Manaus. Zona da Vila Madalena ali, zona de bares. Zona Sul, São Paulo. E você, durante todo esse tempo teu ali de repórter ainda, qual foi, tipo, alguma entrevista, algum cara que você entrevistou, que é uma figura, alguma história bacana tua de bastidor ou de jogador legal? Eu vou te falar, não de repórter, tá? Mas eu tive várias boas como repórter. Mas já velho, agora como apresentador do Esporte Interativo, eu tinha o No Ar com o André Henning. Que aliás era muito bom, foi lá. Cara, foi uma das grandes tristezas quando acabou a TV. O programa ainda fica um tempo no ar, dentro do Space, enfim, mas acaba que não segue. O dia que o Neto foi lá, o Cascão levou o Neto. Cara, com 5 minutos de programa, já tinha uns 50 Era gravado. Era gravado. Sorte, né? Sorte, cara. Porque ele abre o programa, ele já começa a falar. Porque eu nunca vou trabalhar na Globo, porque os comentaristas são todos uns... Cara, o Neto foi maravilhoso. E fiz boas entrevistas lá. Eu gostava de entrevistar gente diferente. Os caras gostavam mais do boleiro, do jogador. O cara preferia que fosse o lateral direito do São Paulo do que o Datena. Pô, o Datena, o dia que foi lá pra gente falar do tempo dele de repórter, pra gente falar... O Trajano foi lá, tanta gente foi lá, e que até hoje o pessoal comenta... Mas o pessoal gostava mais do boleiro, do cara que tava O pessoal, você fala, o pessoal... De produção. De diretores e tal. Eles gostavam mais do cara que tava em atividade. Mas será que dava mais resultado de Ibope? Era pau a pau. E o Sam Patrick disse que ele assiste ainda hoje no YouTube. Ele ainda tem alguns antigos. Foi um dos melhores, e não é porque você tá aqui não, é verdade, foi um dos cenários mais bonitos. Pô, o cenário era realmente. O cenário era... Pior que eu rodei bastante pro craque, hein? Vixe Maria. Os microfones de rádio, os microfones de... Enfim, mas acabou e... Mas conta um pouco, André, como é que foi essa transição? Por que acabou o Esporte Interativo? Como é que foi esse... Que o Esporte Interativo foi boom, né, cara? Foi boom, cara. Era um canal, e até hoje, acho que em mídia social, se eu não me engano, voa, ainda muito forte. Por que acabou? O que aconteceu? Tem uma explicação? Eu acho que no final de contas é grana, né? Eu acho que eles fizeram lá uma conta. Como a gente faz Mas o nome era de quem? Não, seguinte, Esporte Interativo era uma empresa de alguns investidores
né? E entre eles um grupo de amigos que começou isso como uma empresa de marketing esportivo, que depois foi para direitos esportivos e tal, e montou uma TV com investidores e tal. Num belo momento, a Turner compra uma participação. Eu lembro disso. E aí a gente compra Champions, aí tem uma injeção de dinheiro lá. Isso aí tudo tá tudo aí, não é nada, não é nenhuma informação de bastidor. Sim. Aí, num determinado momento, a Turner adquire tudo. Então, eu passo a ser um funcionário, perdão, da Turner, não mais do Esporte Interativo. Todos nós passamos. E com isso acaba o E aí, Esporte Interativo. ainda não, ele ainda fica um tempo, mas aí ele entra debaixo de um guarda-chuva de vários canais. Então, acho que em algum momento alguém olhou lá e falou, olha aqui, ó, o custo desse aqui para manter e o que dá dinheiro, a gente consegue encaixar essas coisas num canal que a gente já tem. Não precisa ter um canal inteiro de esportes que dá prejuízo X horas por dia, sendo que essas X horas aqui que a gente pode aproveitar aqui. Então, eu imagino que tenha sido isso, mas foi um baque para todos Você não, mas aí, por exemplo, o Space pra mim era um canal de filmes. e agora tem lá no meio do filme para numa rodada de Champions aparecer jogo. É uma coisa meio Mas... estranha. Por exemplo, a TNT, a ideia deles, a TNT era o canal das superproduções. Sejam elas séries, filmes, eventos, porque tem o Oscar, tem Emmy, e Champions. E eventos Prime. Assim, bicho, eles ganham mais do que eu pra entender Pra disso. entender isso. E acho que fazem um bom trabalho, porque eu tô bonitinho lá. E faz tempo isso já, né? Tempo. Já faz o quê? Uns 5 anos que a Que a Turner TV comprou. acabou, a Turner comprou a mais. A TV acabou depois da Copa de 2018. Lá se vão 5 anos. 5 anos. Você citou o Éder Luiz, que foi ali o teu exemplo mais Inspiração. próximo, tua inspiração. Sim. Mas para você, primeiro, qual que é o maior narrador, assim, você que trabalhou um tempo em rádio, né? O maior narrador da história, quando você fala assim, pô, narrador é esse cara, meu. Osmar Santos e Galvão Bueno. Osmar Santos no rádio e Galvão Bueno. No rádio tem que colocar um asterisco aí para vários maravilhosos, né? Zé Silvério, Éder Luiz, Fiore, enfim, tantos, Zé Carlos Araújo no Rio, tem vários, mas Osmar. E Na TV? Na TV o Galvão com asterisco pro Luciano. Acho que, e pelo que fez também, acho que o Silvio Luiz, ranzinza pra caramba, mas o Silvio, né, tem a história dele que é fantástica, Pô, maravilhosa. você viu que eu postei uma foto nossa antiga, cara? Foi do lançamento do livro do Neto em 2002, né? Pô, cara, Foi do Silvio Luiz. olha essa foto, cara, que demais, ó. Pra quem não... Tem no meu Instagram, Cara, ali, que legal, né? @eucascão. Isso aqui A faz época uns, que ele tava lá na rádio, Ele né? tava faz na uns Rádio Bandeirantes, 20 que e ele narrou. poucos anos isso daqui. Ele Silvio é Luiz. sensacional, cara. Ele é sensacional. Um dia ele me elogiou na rádio, na Transamérica. Ele tava lá na Transamérica também. Aí ele me elogiou, eu tava ouvindo, indo pra casa. Acho que o André Galvão, eu mandei uma mensagem. O Silvio me elogiou. Pô, fui lá no Twitter pra poder... Ele tinha me bloqueado. Aí eu fui ver, alguém falou, pô, o Silvio Luiz vive te xingando na hora do jogo, que você grita pra caramba e tal. Eu falei, é mesmo, mas ele acabou de me elogiar. Aí depois, uns dias, eu encontrei ele no banco, ele tinha conta no mesmo banco que eu. E ele, pô, saudade de você. Eu falei, pô, você me bloqueou? Eu? Não. Puta louco, mas eu sou fã dele. E você falou do encontro com o Silvio Luiz, é legal esses bastidores. Como é que era? Tipo, como é que o Galvão Bueno, você já trombou o Galvão em coberturas e tal? Porque é uma curiosidade que a gente tem, porque o Galvão da nossa geração, se olha o Galvão é um grande narrador da televisão, né? O cara que você olha, o cara narrou 94, Pô, foi campeão em o Galvão, 2002. cara, eu sou fã dele desde a Copa de 86. É verdade. Quando o Galvão ainda era... Mas ali era o Osmar Santos que narrou mais ali. Pois é, ali aconteceu um negócio que foi o Luciano sai e o Galvão seria a bola da vez. A Globo, acho que não sente firmeza, não pega o Osmar para narrar a Copa do Mundo de 86. O Galvão narra um jogo do Brasil naquela... Ele era da Globo, mas ele era o segundo, digamos assim, né? É. Aliás, ali tinha bastante gente brigando, né? O Oliveira Andrade ainda tá na Globo. Tem uma galera. E aí o Galvão já era fã dele naquele momento. E depois eu tive a chance de... A gente fez várias viagens. E como eu era muito amigo do Casão, ainda sou... Quando a gente viajava, eu viajava como repórter de seleção brasileira, o Casão como comentarista. A gente saía muito jantar. Eu, Casão, e aí o Galvão ia. E aí, então, e muito daquele pessoal da Globo trabalhava com meu pai. Trabalhou com meu pai na época do meu pai na Globo. Então eles tinham um carinho também comigo. Pô, como é que tá seu pai? E eu acabava ficando ali naquele meio, naquela turma. Então várias vezes eu encontrei... E nesse meio aí,
Até da tua experiência, lance de vaidade, ego, isso é uma coisa que pega muito, entre os narradores? Muito, cara. Muito. É um negócio que a gente fica sabendo de histórias, né? Que, assim, são... Pô, vem cá, mas... Por que ele tá participando de tal programa e eu tô nesse programa aqui, mas hoje o jogo foi desse time aqui, mas por que vão no detalhe do detalhe do detalhe? Tem muita vaidade. Tem que deixar um pouquinho. Eu não convivo nesse meio, tá? Eu não tenho círculo de amizades. Eu tenho poucos amigos que trabalham comigo, que são do meio. Eu procuro não conviver muito. Porque, inclusive em viagens, assim, nossa, estamos viajando a trabalho. Eu saio para jantar um dia, vamos todos para uma final de Champions, vamos todos para uma final de Copa do Nordeste, eu vou lá, janto um dia com todo mundo, tudo bacana e tal. Mas aquele negócio de todo dia, tá todo mundo junto, cara, eu evito. Porque vira e mexe, o papo vai ser de fulaninho da outra emissora, vai ser, pô, você ouviu falar do que aconteceu lá? Pô, fulano me contou que lá... Putz, pra evitar fofoca. Ah, cara, eu não curto. Você citou agora o nome de um cara que é ídolo do Corinthians, eu vou até dar um relato meu que eu encontrei ele, foi na ESPN outro dia, e eu tava na redação trabalhando, aí passou um cara, os caras sabem que eu sou Corinthians, eu tenho a camisa do doutor aqui, né? Você viu quem tá tomando café lá? Eu falei, não, quem que é? Ele falou, Casagrande. Eu nunca cheguei perto do Casagrande. Aí eu vi o Casão tava no café, cheguei próximo a ele, assim, Casagrande, prazer, eu sou o Fabrício, eu sou muito fã seu. Eu tava em 93 no Pacaembu, quando você tava no Flamengo, que você fez aquele gol pra gente. Eu era um dos caras que cantava Volta Casão, seu lugar no timão. Doutor, eu não me engano, o Casagrande é corintiano, ele faz o gol pra torcida do Corinthians mais nova. Em 93 o Casão era do Flamengo, jogou Corinthians e Flamengo no Pacaembu, 1-0 pro Corinthians, cabeçada do Rivaldo, a bola bate na perna do Casagrande e entra, gol contra do Casagrande, e ali o Casão volta pro Corinthians em 94. Foi só um apêndice aqui para que você falasse um pouquinho sobre essa tua relação com o Casagrande, como é que é o Casão. Cara, se ter relação com o Neto já foi um negócio de maluco, né? Com o Casão mais ainda, porque o Casão, eu começo a entender futebol com a democracia, né? Eu sou de 75, então 6, 7 anos de idade, eu já entendo o Corinthians. Eu já começo a... E aí quando o Casagrande vai para Itália... A gente tinha esse negócio, né? Aqui, ficar acompanhando os times lá, porque sempre tinha um de cada time, né? O Zico tava na Udinese, aí o Casão, aí o Renato tava em não sei o Branco, não sei o quê, o Falcão, não sei o quê. Cadê o nosso? O corintiano, o que saiu do Corinthians tá onde? A gente tinha isso. Então eu acompanhei muito o Casão, e aí quando ele voltou, ele trabalha lá na ESPN um tempo, a gente não... 95, se eu não me engano. Ele faz a Copa de 98 pela ESPN. E aí, em 99, na Copa das Confederações, como repórter e tal, ele já era muito amigo do Eduardo Afonso. E do Afonso, trabalhamos juntos na ESPN. Pois é. E aí, a gente sai pra bater uma bola com a comissão técnica da Seleção Brasileira. Ainda acontecia isso com naturalidade e tal. Luxemburgo. Não é essa chatice de hoje em dia. Luxemburgo, PC Guzmão, Antônio Melo, toda aquela turma da Seleção Brasileira que o Luxemburgo era técnico na Copa das Confederações no México, em Guadalajara, onde ele jogou a Copa do Mundo 86, o Brasil tava na Copa, o Casão tinha sido o grande nome das eliminatórias, e aí a gente vai pra lá, jogamos uma bola, ele não jogou, o Eduardo Afonso bateu uma bola, então eu falei, tô indo pro hotel, tô indo embora. O Casão falou, pô, você vai pro hotel? Eu também tô indo, você conhece o caminho? A gente saiu a pé. Pô, conheço, vamos lá. Pô, eu sou o Casão e tal, pô. Eu sei que você... eu sou o André e tal, não sei o quê, e aí a gente saiu conversando, cara. Quando a gente chegou no hotel, a gente já era melhor amigo. E aí foi uma relação que só teve interrupção quando ele sumiu, que aí depois eu fui descobrir, e todo mundo descobriu que ele estava internado. Ele sumiu um dia, né? Um dia antes de ser internado, ele já tinha meio que desaparecido E aí ficou aquele... E agora depois, enfim... E você viveu, então, assim, você não acabou não vivendo esse momento difícil dele, né? Mas você, como é que foi essa recuperação do Casão? Vi o começo do declínio. Vi o começo do escorregador, eu vi. Mas depois não, a gente se afastou naturalmente. Ele foi tocar a prioridade dele na vida, que era aquela, e eu fui tocar a minha vida, que era diferente. Então, mas depois, cara, eu encontrei com ele pela primeira vez, assim, na África do Sul, na Copa, ele já estava tentando se reerguer. E aí depois, com mais calma e já mais sólido, já num trabalho de recuperação mais consistente, encontrei com ele e aí a gente voltou a
a se cruzar por aí, almoçar. Não tem um jogo de Champions que eu não esteja narrando que ele não mande mensagem. Ele mandou uma mensagem para mim ontem, narrando. O Maicon é nosso. O Maicon é nosso comentarista. Newcastle e PSG. Na verdade, não. Foi Real Madrid, foi na terça. Eu falei, pô, o Maicon jogou mais que o. Mas o Marquinhos deu uma entregada nesse jogo, né? Aí o Casão mandou. O Maicon jogou muito mais do que o Carvajal e tal, não sei o quê. Enfim, brincando e. Ele tá sempre ouvindo. E, pô, cara, ele é um dos grandes ídolos da história do Corinthians. Eu sei que falar do Casagrande é mexer num vespeiro, né? Porque tem gente que não consegue aceitar as opiniões do Casagrande e tal, e misturam os assuntos. Mas o Casão também dá margem, porque ele mistura política. Também, muito. Complica, assim, né? O que eu acho a grande virtude do Casagrande, eu não conheço o Casagrande, vi ele uma vez na vida, relatei até qual que é. Ele se posiciona, entendeu? Ele, por exemplo, tem a torcida do Corinthians, ficou indignada que ele vestiu a camisa do Palmeiras outro dia, que ele falou outro dia do São Paulo também, que o São Paulo é o maior time, não sei o quê. Pô, ele jogou no São Paulo, Ele jogou no São Paulo, né? Então, assim, eu tenho maior. Não quero misturar os assuntos que nem ele muitas vezes faz e que nem os críticos dele também fazem. Mas o Casagrande é um dos grandes ídolos da história do nosso time, pô. Inclusive, daqui a pouco já vai pensando, já que a gente vai pedir pra você, a gente não tem o campinho, mas pra você escalar o seu Corinthians de todos os tempos. Você falando sobre ídolos, aí né? Você citou 2, né? O Ariel Souza falando, André é corintiano, não sabia. Tem muita gente mandando isso aí. Você vê que coisa? Tem muita gente que acha que eu torço pelo rival. Ainda por causa do rádio, por causa do... Muita gente acha que eu torço... A sua semelhança com o Maurício Gagliotti, talvez, também. Talvez. O cara mandou mensagem, eu não sei quem foi, ele falou assim, pô, que legal, o Alambrado tá com moral mesmo, vocês conseguiram levar o Fábio Santos. Os caras mandaram aqui, ó. E muita gente mandando mensagem. Careca, eu também, quando eu raspo a barba, careca, porra, é tudo igual, velho. Alessandro, Fábio Santos, enfim. Rapaziada, por aqui. Sua opinião sobre o Fábio Santos. Esses problemas que têm acontecido com ele, esse fim de carreira, você acha que é mais responsabilidade dele, da diretoria, que dá que não tem outra opção? Porque ficou acho que é um pouco de tudo, né, Cascão? Assim, eu não sei quem que eu tava vendo na TV esses dias falar. É difícil o cara tomar a decisão de parar, né? Parar com o futebol é um negócio muito... É uma morte, né? Os caras falam. É uma morte. Então não é fácil. E se o cara não tiver uma preparação pra isso e tal, acho que o cara vai ficando. Eu acho uma pena, cara, que os grandes ídolos... Pô, outro dia eu vi a imagem do Gil sendo... hostilizado no hotel. Que, pô, cara, me deu uma dor no coração. Oh. Porque por mais que o cara não esteja entregando, e eu acho até que ele não tava tão assim, o respeito com o ser humano, sabe? Todos nós vamos ficar velhos, velho. Todos nós. E assim, o nosso rendimento vai... declinar. E não é uma análise minha se o cara continua me colocando pra jogar, né? O cara tá fazendo uma escolha ainda. Eu sei que eu não sou o mesmo André ainda que narrava com X anos. Mas eu ainda sou o André. O cara ainda me coloca pra narrar. Então, pô, velho, é duro. Imagina o cara que chega na sua frente e fala, pô, você tá aí narrando, você é um puta de um velho. Você é um... É duro, né? Isso aí... Tá de favor. Tá de favor. Assim, isso é duro mesmo. É duro, velho. É duro. E desses, você citou aqui o Neto e o... Casão. O Neto e o Casão. Dos outros jogadores, assim, qual que é o outro jogador que te marca do Corinthians? Mas vamos fazer o seguinte, vamos escalar o time? Seu Corinthians de todos os tempos, do 1 ao 11 e o treinador. Dos que eu vi, né? Dos que eu vi. Você pode escalar quem você quiser. Os que você viu que pode misturar, pode fazer o que você quiser. Cássio. Cássio é quase unanimidade. Vocês vão ter que me ajudar. Só o Biro. Véio. O Biro veio aqui. Pode falar o Biro veio aqui, ele demorou 72 minutos pra escalar o time. A gente ia ficar falando Biro, com ele. cara, não, eu vou botar na lateral direita, aí eu falava ele... o Biro, ele é cansado pra falar. Foi uma puta resenha, tava o Biro e o Solita. E aí o Biro falava o Solito falava assim, pô, mas e o Zé Maria? É verdade, então o Zé Maria. Ele fala... Se ele botou o alfinete, aí o Zé falou assim, mas e o Zé Maria? Vira figura. Zé Maria... Então, Cássio, Zé Maria. Vai devagar. Chicão teve aqui. Zé Maria teve aqui. Chicão já teve aqui. Chicão. Você sabe de quem que eu gostava, cara? Do Marcelo Dian. Teve aqui também. Baita resenha, Marcelo Dian. Vou colocar o Chicão pelo... provavelmente o Gamarra, apesar de não ter jogado muito tempo. E... Silvinho ou Kleber? Dos que você viu. Dos que eu vi...
É quase unanimidade. O Vlad foi quase unanimidade. Não, vou colocar o Vlad. Eu coloquei o Zé Maria, tem que colocar o Vladimir. Zé Maria. Eu fui lá atrás. Eu abri uma porta perigosa com o Zé Maria, porque eu vi pouco, mas eu abri uma porta que agora eu preciso. Aí vai ser Márcio Bittencourt. O Marcião. Porra, o Márcio era do cacete, velho. Falei com o Márcio, ele falou que vai vir aqui também, viu? Putz. Márcio, Sócrates e Neto. Meio campo ofensivo, né? Você imaginar que o Márcio batendo em todo mundo. Pô, moço. Não, puta, a gente tem um. Não vai dar pra deixar o Márcio. Vai ter não que vai, não vai. Com você começou a pensar os outros. Não dá. Com Rincon. Menção honrosa. Menção honrosa. Vamos colocar Rincon, Sócrates, Neto. Vou colocar como se fosse o 7, vai. Marcelinho. E mais 2 atacantes. Caraca, velho. Duro, hein? Atacante. Casão? Acho que o Casão não vai, hein? Acho que o Casão, nem o time, nem ele mesmo você coloca no time. Não vai. Vamos ter que colocar lá na frente o... Pô, me ajuda aí, velho. O Luizão veio aqui e falou... Luizão, Teves, Viola, Eu perguntei pro Luizão, fiz uma lista ali de uns 10 caras, e ele falou que foi melhor que todos, inclusive que o Ronaldo no Corinthians. Vou botar Marcelinho, Luizão... Aí o Luizão ganhou o voto. E... Quem que pode ser um 11? Tem o Sheik, que fez história, Edilson, pode jogar ali aberto. Eu vou botar o Edilson, cara. Tem o Teves, que não tem gente põe o Carlitos Teves. Ronaldo jogou pouco, né? E não vai dar pra combinar com o Luizão. Vai ser banco do Luizão. Mas o Ronaldo tem uma das maiores médias de gols da história. É engraçado, ele tem uns... O Ronaldo tem uns 70 e poucos jogos, quase 40 gols. Tem Danilo, fica tanta gente de fora, né? Os caras mas vamos colocar, fora. Então vou fazer Marcelinho, Luizão e Ronaldo. Eles que se viram. O Fred Quintão, que é nosso membro da Lamba do Raiz, ele escala o dele. Quantos anos você tem? Tenho 47 anos. Fiz 48 agora. 48, a mesma idade Fred do Fred. Mesma idade. Olha, ele escalou aqui, ó. Cássio, Fagner, Chicão, Gamarra e Kleber. Rincon, Paulinho, Marcelinho, Danilo, Sheik... E Ronaldo. E o R9. É que, no caso, ele só pôs os que ele jogou, que ele viu jogar. E o Sheik é mais assim, acho que pelo sentimento do... O coração da Libertadores, né? O Riva eu não vi muito, Fernando. O Fernando tá falando, e o Riva? Pô, o Riva eu não vi. Com a camisa do Corinthians não... Porque o Rivelino, falam que o Rivelino foi o maior ídolo da história do Corinthians. Eu acho que a ausência de títulos acaba depondo um pouco com o passar de todos esses anos nessas votações de melhor, de maior da história ou não, né? Mas agora... Uma das grandes entrevistas que eu fiz no ar com o André Henning é com o Riva, cara. O Riva é demais. E ele é gente boa. Pô. Tá lá, mas tá sossegadinho lá em Vinhedo, no sítio dele. Os passarinhos dele. Fazendo churrasco. A gente tá tentando uma entrevista lá, fazer uma externa. Mais fácil. Ia ser Você sabe como que... Quem que a gente... o Riva tinha um programa junto com o Zico. Riva, isso. Zico e o... enfim, o Riva e o Zico, eles conseguiram entrevistar o Ronaldo. Fomos lá também pro Rio de Janeiro. Então, só que eles, pra entrevistar o Ronaldo falou, tá bom, mas alguém falou pra ele, então vai ser na casa do Rivelino. Aí fizeram lá. O Rivelino fez um churrasco pro Ronaldo. Fizeram lá na casa do Riva, em Vinhedo. Cara, deixa eu ver, acho que eu tenho essa foto até hoje. E o Ronaldo, você falou do fera, Ronaldo... Neto, Zico e Rivelino. Se tem o Galvão, né? O Galvão é um cara que a gente olha e tal. O Ronaldo é um cara Pega essa foto aqui, ó. Sensacional. Lá no Noite de Craques. Noite de Craques. Não sei se... Acho que não dá, né? Vê se dá pra pôr nessa câmera aqui, ô Rodrigão. Vê se pega. Noite de Craques, lá na TV Esporte Interativo. Nós acreditamos em você, Cascão. É o Neto, o Zico e o Riva. Que foto, mano, da hora. Tá tudo... O Ronaldo chega no Corinthians em 2009, né? Mas antes, você chegou a entrevistar o Ronaldo, ter contato com ele também? Época de seleção. Seleção brasileira, bastante. Eu cobri a Copa do Mundo de 2002, né? Eu fiz quase todos os jogos das eliminatórias e a Copa do Mundo. Eu cobria o Brasil, então eu tive, a chance de entrevistar todos os dias quase. É que o Ronaldo falava dia sim, dia não, né? Então era Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos descia pra resenhar com a gente. Esse era resenha, Roberto Carlos. Resenha. Ronaldinho Gaúcho, Luizão, toda aquela turma, Vamp. A seleção de 2002, acho que foi a última, assim, de você falar, cara, só tinha fera. A de 2006 poderia ter sido... Né? Em 2006 dá pra comparar com 82, né? Eu acho que foi uma das últimas grandes, talvez a última, grande seleção. Sim, no papel, talvez. Isso é um papo que é interessante. Cara, você acha que... Como é que você enxerga, assim, esse lance da CBF? Sei que é difícil, também se você não quiser se expor, não tem problema. Esse lance da CBF
convocar... Por exemplo, tem o Matheus Cunha, tem alguns jogadores que não já deixou de ser... Vou ser direto. A seleção brasileira estão os melhores jogadores do Brasil? Eu tenho dúvidas, cara. Eu tenho dúvidas. E você sabe que é assim, ó. Eu sou fã, a gente esqueceu, mas eu colocaria o Tite como o melhor técnico da história do... Eu colocaria o Tite. Eu sou fã do Tite, mas eu me decepcionei muito com o trabalho do Tite na seleção, cara. Eu achei que o Tite fosse conseguir dar uma cara nova para a seleção, uma mentalidade diferente, e acabou sendo mais do mesmo. Do funcionário da entidade privada, que tinha que cumprir ordem. Não sei se cumprir ordem, não sei se entrar numa... Sabe, eu não sei, mas assim, eu imaginava que seria Ele diferente. não foi o Tite que a gente conhece. Não foi. Acho que a falta do dia a dia e tal. Pô, convocações que você olha e fala, pô, cara, mas... Sério mesmo? E aquela patotinha, e 2 Copas do Mundo, pô, ele teve a chance de aprender com a primeira e ver o que não deu certo. Ele repetiu muitas das coisas das primeiras. Pô, o Brasil embarcando para a Copa do Catar, parecia que o Brasil tava indo para Disneylândia, de novo. Na Rússia tinha sido igual, sabe? Os caras não podem ficar, cara, 1 mês concentrado, diminuir um pouquinho postagem, diminuir um pouquinho. Ah, mas o jogador tem o direito de sair, comer a carne de ouro. Tem, mas custa, velho. A família fazendo churrasco na porta do hotel. Pô, sabe? E aí, a família tem o direito de comemorar junto com o cara, eu sei. Mas aí, todo mundo postando. 2018, pô, postaram no treino secreto da seleção que deixaram a família entrar, os caras postando coisa. Aí a família posta lá, embarcando pra Copa do Mundo, com 200 malas, com... É uma vitória da família também, uma conquista da família, mas o cara fica dentro da concentração vendo isso. Pô, vem cá, será que entraram bem no hotel? Fica desligado do objetivo. Né? Assim, custa focar um pouquinho, custa 1 mês. Faz o seguinte, se chegar na final, vai todo mundo. 2002 foi assim. 2002 o avião que vai buscar a seleção no Japão, que era o fretado da Varig, leva os familiares. Chegou na final, ó, são 5 familiares 10 familiares por pessoa. Os caras foram para ver a final da Copa, com ingresso, com tudo. Então, assim, eu pego muito o exemplo da seleção brasileira de vôlei do Bernardinho. Cara, a seleção de vôlei do Bernardinho saía do Brasil, esquece, velho. É foco. Na conexão. O cara treinava no estacionamento do aeroporto, saía, treinava no estacionamento, na academia do aeroporto, no foco, comprometimento total. Porque a gente tem a capacidade de se desligar muito fácil. A gente perde a concentração fácil. Toda hora o Brasil é eliminado de uma... Ah, mas pô, deu aquele branco. Ah, saiu, foi... Cara, isso é... Se a gente... Isso conta, né? Pô, Bernardinho fazia o cara... E eu acho que é o contrário do que a gente tem de mentalidade hoje na seleção brasileira. Assim, o Bernardinho deixava o cara fora da zona de conforto. Ele falou, aos campeões o desconforto, ele fala. Desconforto. E a gente no futebol, tem uma galera que defende... O cara tem que estar lá feliz, tem que estar lá... É evidente que ele tem que estar lá num clima que não seja tóxico. Mas daí não, mas se é com a família que ele tá melhor... E você citou o Bernardinho, ele chegava ao ponto de, ó, o treino é às 7, ganhava o jogo, o treino é 6h30. Pô, a gente ganhou, vai treinar mais cedo. Então tem assim umas coisas que... E a seleção brasileira não. A seleção brasileira, as matérias que a gente... E você fez várias, era assim... Ah, a concentração do Brasil tem esse lugar aqui de convivência, que a família vem, que todo mundo vai não sei o quê, que todo mundo vai relaxado. Olha essa piscina, olha que vista maravilhosa e tal. E eu acho que a gente precisa do contrário, cara. A gente precisa, ó... Seguinte, família ficou pra trás. Rigidez. Família ficou pra trás. Vai vir todo mundo na hora certa, mas... Profissionalismo. Aqui nós vamos ter 1 mês. Custa, velho. 1 mês. Custa nada. Você Quer falou dizer, do Tite, e uma convocação para a Copa do Mundo já é uma valorização eterna pro cara. Pois é, cara. Então o cara tem que fazer aquilo valer, né? Pois é. Ó, a seleção brasileira, só pra... Eu sei que aqui é do Corinthians, mas a seleção brasileira... Não, vamos falar. Ela teve o menor período da história antes de uma estreia de Copa do Mundo. Menor período da história. De preparação? De preparação. Ela e todas as outras. Você fala nessa última? Nessa última, Catar. Menor período da história. A seleção brasileira se apresentou numa segunda-feira em Turim. Teve essa mesmo. Um frio desgraçado. Se apresentou em Turim. Cada um vindo da sua casa. A grande maioria, num voo que não durou 1h30. A grande maioria. Porque todos moram lá. Todos moram lá, pertinho. Tal. Se juntaram numa segunda. Sábado. Foi folga antes do embarque pro Catar. Deram 1 dia de folga. Os caras tinham acabado de sair, cada um das suas casas.
No menor período de preparação da história. Uma semana. Nem uma semana. Nem uma semana. Folga pra gente poder embarcar leve pro Catar. Poder... Caraca, velho. Na hora que você apresentou segunda-feira é o seguinte. Windows. Acabou. Agora é foco total na Copa. Aí o Brasil parece que tá indo pra Disney, velho. Cara, eu não tenho problema nenhum, eu sou careca, não tenho problema nenhum, mas aí o interesse dos caras, leva 2 cabeleireiros, aí não sei o quê, a dança que vai ser. Eu acho que, sabe, se é só a dança, mas é um conjunto de fatores, é uma mentalidade que fala, cara, os caras estão pensando em um monte de coisa. Menos. Na hora de você segurar a bola, murchar o jogo faltando 4 minutos, você não... Isso conta. Pô, o André falou do cabeleireiro, quem levou o cabeleireiro foi o Neymar, tá? Falando sobre o Tite tá às portas, não foi feito ainda o anúncio oficial, mas nos bastidores todo mundo dá a notícia de que o Tite André, vai 4 ser... minutos, já estamos te liberando, tá? Que você tem que voltar. Vai ser o técnico tem que voltar, senão não chega em casa. Vai ser o técnico do Flamengo. Não, mas deu intervalo, vai dar o Vai ser o intervalo. técnico do Flamengo. O que você acha do Tite assumir o Flamengo? Já foi, faz tempo. Já foi? Já. O Tite assumindo o Flamengo. O que você acha dessa informação? Mais do seguinte, mais voltado pelo seguinte. O Tite disse esse ano, numa entrevista para algum desses... Um podcast, eu não lembro qual que é Foi o Flow Sport Clube. Eu acho que foi no final do ano passado, né? Foi em agosto do ano passado. Ele ainda estava na... então você assumiu um time no ano passado. Não. Esse ano, esse ano mesmo. 2020. Ele estava prometendo para... Isso foi antes da Copa. Isso, que 23 seria o sabático. André, eu chamava, não chamo mais se acontecer isso, o Tite eu chamava ele de Adeusnor. Porque pra mim o Tite não era o maior técnico da história do Corinthians, pra mim ele era o maior nome da história do Corinthians por tudo que ele fez. E eu sempre falei isso. Ele tirou a gente desse desespero que era não ganhar a Libertadores, ganhamos o Bimundial, ele é um ícone no Corinthians, ele revelou o Cássio, cara, ele botou o Cássio de terceiro goleiro pra primeiro. Assim, ele é Deus pra mim. Mas eu acho que você vai deixar de ser, hein? E ele disse, o problema é que ele se auto-intitulou mentiroso caso ele vá pro Flamengo esse ano. Então, assim, como é que você tá vendo toda essa situação aí do Tem Tite? Tem que ter cuidado pra falar as coisas. Eu vou falar, eu não tenho problema nenhum de falar, sabe por quê? Porque ele que falou. Eu sou muito fã do Tite, cara. Eu sou fã do Tite. Tenho muitas críticas com relação ao trabalho dele na seleção brasileira. As pessoas falam, nossa, o Brasil chegou como grande favorito. Eu acho que uma balela, o Brasil não chegou como favorito coisa nenhuma. Sabe, a referência nossa era eliminatórias aqui. Enfim. Acho lamentável ele deixar de assumir o Flamengo agora, se for pra não enfrentar o Corinthians. Cara, isso... Cara, ele é um técnico de seleção brasileira, pô, ele tem o direito de assumir o time que ele quiser. Ele não tem, sabe, aliança de casamento com o Corinthians. Ele pode assumir quem ele quiser. Ele pode chegar e falar, olha, o projeto do Flamengo era um projeto que tá tudo certo. O que o Vitor Pereira, por exemplo, não fez, né? Devia ter Foi feito um cagalhão, de perdão aqui da expressão. Não, é verdade. Mas, enfim, eu acho que nessa, não dá pra crucificar o cara. Eu acho que ele vai pagar pelo que ele mesmo criou de falar, pode me chamar de mentiroso. Ele não precisava ter falado isso. Mas, quem nunca falou que ia começar um regime na segunda-feira e não começou? Quem nunca? Eu acho justo. Me convence, André. Eu vou te convencer, vou te convencer. O cara em agosto, eu falei, cara, meu plano pro ano que vem é não fazer nada. Chegou em outubro, velho. Ele falou, eu acho que já dá pra fazer. Quem nunca, velho? Quem nunca? Ele vai assumir um clube que ainda não tá na Libertadores, que ainda não tá... O projeto dele de 2024 passa muito por esses 2 meses tem que começar no Flamengo. Então, assim, eu acho que foi ruim pra ele ter chamado essa responsa e mostrar que ele... Porque acaba sendo ele quis ser mais o homem da palavra e tal, e vai pagar pelas próprias palavras, vai morrer pela boca. Mas assim, velho, você faz um plano de, ano que vem nós vamos casar. Vamos casar, e aí você chega em outubro e fala, puta, velho, não vai dar. Vamos ter que deixar pro próximo. Foi um plano que você fez pro ano seguinte inteiro. Só que você não sabia que a mulher era chata. Tipo isso. Pois é, tem coisas que acontecem que... E outra que eu acho que ele... Mas você acha que ele perde idolatria? Eu acho que ele acaba pro torcedor, no geral, acho que o torcedor corintiano vai ficar na bronca com ele. Por assumir o Flamengo ou por ir esse ano? Eu acho que ele vai usar o ir esse ano como desculpa. Mas eu acho que pra ir pro Flamengo, se ele fosse também em janeiro, também o torcedor não ia gostar. Eu acho que o torcedor vai ficar chateado vendo ele com outro... Porque o torcedor enxergava até então como o salvador da pátria, né? Mas ele não tem essa... Então, assim, eu acho que você tem todo o direito de mudar de ideia, cara. Eu acho que o cara que não muda de ideia
na vida, ele tá fadado ao fracasso e morreu orgulhoso. E eu acho que o cara tem todo o direito de mudar de ideia. Agora, seja transparente, seja, ó, né? Não dê uma de Vitor Pereira. Não faça isso. Cara, eu gosto tanto do Tite que eu adorei ouvir você falar isso. Porque aí eu vou pensar de novo, eu vou tentar reconstruir. Você já fez vários planos que você mudou. Muitos. Mudou. É Pô, vou parar de beber. Não, ele fez vários planos. Inclusive, casou e separou. Acontece as coisas. Acontece, a gente promete lá. Eu também. Promete pra vida inteira. Você também separou? Também. Todo mundo separa. Só eu que você? não, por enquanto. Mas a não Bruna? sei. Tomara que não. E a Bruna tá tudo Vamos certo com lá. a Bruna. Mais ou menos. Não, tá tudo André, certo. Brincadeira. Quero te agradecer demais aqui e terminar com a mensagem aqui do Adriano Braga, contribui com R$5 com o meu timão. Deem um abraço no Lex Luthor, torcedor do coração. Tá falando do Big House, é o Casagrande, né? Big House é torcedor do coração na Vila Sônia, né? Ídolo do meu timão. Beleza. Lex Valeu, Adriano. Ele tá falando que o Casagrande é ídolo do São Paulo e não é do Corinthians. André, Não é assim também. Obrigadão por colar aqui com a gente no Alambrado. Foi uma honra, 1h30 de bate-papo. Foi indo e podia até mais longe. Obrigado mesmo. E eu acho que você vai passar Campo Minado, hein, meu? Eu tenho que ir correndo. Toma cuidado. Eu tenho que ir correndo, porque eu moro perto do rival, velho. Eu tenho que ir correndo. Área. Vai lá, é nóis. Obrigado, pessoal que acompanhou aí. Grande abraço. Valeu, Cascão. Siga a gente no Alambrado Alvinegro. Tem o nosso link, siga a gente, se torne um Alambrado no Membro Raiz. Esse aqui é o Cascão, toco o hino do Corinthians. Cascão, é nós, tamo junto. Hoje é quinta, sábado tem pós-jogo de Corinthians e Flamengo. É nóis, valeu. Tchau.